Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao Como Passei, o podcast dos aprovados. Eu sou o Rogério Macedo e aqui a gente bate um papo com os concurseiros e concursados aprovados em concursos por todo o país, né? Para você conhecer um pouquinho da história, trajetória, desafios e perrengues que eles enfrentaram aí nessa jornada dos concursos. Se você chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tem muito conteúdo bom aqui no canal, então também se você quiser compartilhar com aquele seu amigo, amiga, aquele parente concurseiro que de repente está procurando aí, está buscando conteúdo sobre concurso público, aproveita, manda esse vídeo para ele também, que você aproveita, ajuda ele e dá uma moral para nós aqui também no podcast, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui para você que de repente está nas capitais, a gente sabe que é um pouco chato, né? Que a gente enfrenta muito trânsito, principalmente. Quem pega transporte público acaba ficando um tempo parado no transporte público. A gente está no Spotify e por lá é legal que você pode baixar esse episódio aqui para você ouvir offline aí, tranquilinho, no seu fone de ouvido, sem encher o saco de ninguém, sem ninguém encher o seu saco. E aí você aproveita nesse período que você está parado ali, seja no trânsito, seja no transporte público, curtindo a gente também, curtindo um bate-papo aqui bacana sobre concurso público. Eu tenho certeza que vai te dar aí vai dar aquela aliviada para você relaxar sem desfocar aí do seu objetivo, tá bom? Outra coisa que eu gosto de falar aqui é a nossa parceria. A gente tem uma parceria com o Radegondes Resumos. Para você que não sabe, para você que não conhece, o Radegondes Resumos, o pessoal é especializado em fazer resumos mais objetivos possíveis para você que de repente vai enfrentar em um concurso, escolheu aquela área, tá num pós-edital, tá precisando ganhar tempo, não tá podendo pegar um PDF aí de 900, 800, 1000 páginas. Você pega o material mais objetivo ali, focado no que as bancas costumam pegar, cobrar, né? E também focado nas questões que as bancas exigem aí. Então, tem muito material bacana, tem combo lá para a área fiscal, tem combo para a área controle, para a área de tribunais, tem combo agora novidade para TJ São Paulo, tem também para Banco do Brasil e INSS. São combos muito bem elaborados, objetivos ali para facilitar o máximo possível ali a sua captação do material, do conteúdo, né? Então, você vai ver que o material é bem diagramado para facilitar essa memorização e você vai gostar muito, viu? Lá, se você acessar por esse QR Code que está aqui, você vai poder ver a amostra do material. Então, você pode ver se o material é bom, como é que é, se você curtiu, se gostou. E se você gostou, você usa esse nosso cupom, que é o Como Passei 20, e aí você vai adquirir esse produto aí com 20% de desconto. Você aproveita e dá uma moral para nós aqui também, tá bom? Falei aqui, já dei os nossos recados, vou passar pro meu parceiro de banca aqui hoje, de bancada, o Michael, que vai apresentar o nosso convidado de hoje, né, Michael? Certo, Rogério, mais uma vez estamos aqui nessa transmissão aqui hoje com o convidado ilustre, que eu vou te falar, viu? Por pouco a gente não se cruzou na vida antes, porque eu comecei a conversar com ele quando eu o conheci, a gente tem muita coisa em comum, a gente é da carreira jurídica, a gente é procurador, nós fizemos especialização na mesma instituição que foi lá na PUC, onde eu fiz mestrado, ele também, mas por algum motivo a vida não nos aproximou em outras circunstâncias, mas chegou o momento, né? A gente se conheceu num evento que nós estávamos participando, eu já trouxe ele para o podcast aqui, o Fábio, o Ema, procurador do Estado de São Paulo aqui, também ele tem as mentorias, mentor para concurso público, vive o mundo dos concursos, mesmo após ter sido aprovado, e aí de alguma maneira ele consegue também ajudar as pessoas a serem aprovadas, e por isso eu tenho certeza que o episódio de hoje vai marcar muito você, mesmo que você queira ou não seguir carreira jurídica, o episódio de hoje vai ser marcante, fique aí, né? Mas agora eu vou deixar o Fábio se apresentar aqui. É isso aí, Fábio. Fique à vontade, viu? Sinta-se em casa, tá? Tudo bem, Rogério, Michael. Enorme prazer e honra poder aqui participar do Como Passei. Então, encontrei o Michael em razão de amigos em comum, né? Então, uma hora a gente ia ter que se encontrar, não tinha como, né? Porque a gente realmente estudamos na mesma instituição, então fiz mestrado, fiz doutorado na PUC São Paulo, também prestei concurso para procurador, sou professor, né? Dou aula de vez em quando em alguns cursos preparatórios, além de especialização e tudo mais. Temos matérias em comum do direito administrativo também, então uma hora a gente ia se encontrar. Né? Se a gente não se encontrou e não se lembra também, que pode acontecer, que é tanta gente na área dos concursos, na área acadêmica, nas carreiras jurídicas, na procuradoria, enfim, né? Todas as funções de Ministério Público, Defensoria, Magistratura. Então, uma hora talvez a gente tenha se encontrado anteriormente, mas agora deu certo de a gente estar aqui. Né? Então, a gente trabalha há bastante tempo, né? Como procurador de Estado já faz 15 anos. Eu entrei em 2010 na PGE em São Paulo. E na mesma época eu comecei também como professor. Então, fiz especialização, mestrado, doutorado,
dou aula em curso de pós-graduação, preparatórios para concurso público. E minha história no concurso público vem desde os meus 14 anos, né, que eu prestei, né, queria ir para Minas Gerais, lá na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Né? Infelizmente, não consegui ser convocado depois de muitas reprovações. Eu consegui ser aprovado, mas fiquei na lista aguardando ali. E aí depois a vida me levou para o direito e cá estamos nós, nesse dia de hoje maravilhoso aqui para poder conversar um pouquinho sobre o concurso. Show de bola. Eu já ia perguntar pro Fábio aqui onde é que apareceu o botão de concurso público na vida dele, né? Mas aí já deu spoiler aqui, já fica sem graça perguntar isso, né, cara? Mas, ô Fábio, vamos lá. Já que você começou, vamos então, se você puder falar aí dessa sua trajetória nos concursos. E a gente conversou aqui nos bastidores, o pessoal de casa gosta bastante de ouvir cenário triste, viu? Então, sim. tem o pessoal certeza... vê a gente aqui na história de sucesso, mas não sabe, né? Quanto calo, quanta pancada a gente tomou. E, na verdade, eu gosto de brincar, né, que o concurseiro é muito parecido com o atleta. Só que para o atleta ser campeão, quantas vezes ele tem que ganhar? E a gente, para ser campeão, não basta vencer uma vez. Se passou no concurso, foi aprovado, tomou posse, você já é campeão. Então você pode perder 10 vezes. Você não precisa vencer 11 vezes para ser o campeão. Então basta uma vez só. Né? Mas o resto da vida é muito parecido. Né? Todo santo dia ali estudando, muita abdicação, muita disciplina. Então a nossa vida eu acho bem parecida com a dos atletas. E em relação a como eu comecei na época dos concursos, acho que vem dos meus pais. Né? Minha mãe é concursada, foi professora, depois foi coordenadora, diretora de escola de prefeitura aqui na cidade de São Paulo. Meu pai fez concurso para o banco, né? Fez para o Banco do Brasil, depois ele foi para o Banespa, que era o nosso banco estadual do estado de São Paulo, fez carreira lá. Então eu já tinha essa ideia do concurso desde criança, né? Já vivi ali o concurso desde criança. E quem me colocou no mundo dos concursos foi minha mãe. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de avião de guerra, né? Filme do Rambo, né? E aí minha mãe, sei lá, porque ela lia o jornal de concursos, que ela acha que devia pegar de graça na banca de jornal. E ela olhou, olha, Fábio, tem aqui um concurso para a Força Aérea Brasileira, tem uma tal de Escola Preparatória de Cadetes do Ar, tá escrito aqui que depois no futuro dá para você ser cadete, ser piloto de avião. Falei, gostei disso aí. Isso é bom, né? hein? Acho que eu vou fazer isso, hein? Então minha mãe, que lendo esse jornal de concursos, me colocou ali pela primeira vez. E eu fui, né, só com a coragem, sem saber absolutamente nada. É uma época que a internet era discada, você não tinha nenhum tipo de informação. Então, eu comprei algumas apostilas na banca de jornal, inclusive, e fui com o que eu sabia da escola. Né? Era aquele aluno que muitas vezes muita gente vai se reconhecer agora, que estudava na véspera da prova, tirava uma nota superior, não ficava de recuperação, então era suficiente. Então eu achava que isso no concurso ia dar certo. E claro que não deu certo. Então eu cheguei para fazer a primeira prova para a Força Aérea Brasileira, no ginásio de Ibirapuera. Um monte de gente na prancheta. Levar a prancheta clássica, ali, né? Fazendo. E aí não consegui nem bater o mínimo que precisava. Naquela época era só português e matemática. Não sei como é que está hoje para EPICAR, para o Colégio Naval. E foi a minha primeira reprovação. E eu falei, tem alguma coisa esquisita aqui. Aí, no ano seguinte, fiz um cursinho específico para a Força Aérea Brasileira. Então, já melhorou um pouquinho, mas ainda assim não deu. Né? Então, só assistir aula de manhã e assistir aula no cursinho e fazer um pouquinho de exercício, eu vi que não era suficiente. No terceiro ano, aí, estudando para o vestibular, eu consegui ser aprovado na EPICAR também, só que eu teria que voltar para o meu primeiro ano novamente. Então, é uma realidade que muita gente que presta esses concursos para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica. O Exército é só o terceiro ano, mas Marinha e Aeronáutica, né, o Colégio Naval e a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, são 3 anos que você acaba tendo que muitas vezes voltar. Fiz, né, todas as provas. Né, a prova não foi num dia fatídico, né, dia 11 de setembro de 2001, todo mundo deve se recordar. Imagina. Quem é mais velho e era vivo, né, se lembra ali. Então, dia que teve os atentados, né, nos Estados Unidos. Então, imagina você prestando concurso para a Força Aérea Brasileira e aqui eu não podia falar nada porque foi minha mãe que me mandou. Né? E ela, inclusive, me levou, me foi trazer uma prova e me contou, foi aquele dia totalmente atípico na vida de todo mundo. Né? Então fiz exame físico, exame médico, psicológico, fui aprovado em tudo, mas eu fiquei na lista de espera. E
como segunda opção, né? Mas aqui quase que primeira, né? Que a gente vai ficando mais velho e a cabeça começa a mudar. Né? Eu comecei a ver o direito como algo muito bom. Fiz aqueles testes, né, que você faz com psicólogo, né? Vocacional. Fiz no próprio ensino médio lá mesmo. Eu estudava no Mackenzie, que é uma instituição enorme que tem aqui em São Paulo. Tem excelentes faculdades. O direito lá é forte, né? O direito é excelente. Então eu pensava assim, já estou aqui no ensino médio, vou fazer direito no Mackenzie. Né? E no ano anterior, tinha me dado muito conforto, porque eu fiz o treineiro, que era só para os alunos do próprio Mackenzie. E eu tinha ficado em terceiro lugar. Então eu falei, não, com certeza absoluta eu consigo entrar. Aconteceu que no ano do vestibular, eu além de ser aprovado pelo Aeromútil na Força Aérea, porque fui aprovado, mas não fui chamado. Né? Eu fui reprovado em todos os vestibulares. Né? E aí eu consegui, né? Fui reprovado na USP, na PUC, no Mackenzie, todas as grandes aqui de São Paulo. Né? Não consegui ser aprovado e fiquei lá em casa. Meu pai, bom, ou você faz uma dessas que o vestibular é mais tranquilo, ou você estuda mais um ano. Eu falei, vou estudar mais um ano. E para mim foi excelente. Então, já fica o recado para todo mundo aí, que eu acho que algo que você quer muito, né? E às vezes é ruim, na verdade é um ponto de virada excelente na sua vida. Porque o que mudou tudo na minha vida aqui? No ano seguinte, né? Estou falando aqui de 2003, então 2002 eu me formei, então 2001 me formei, em 2002 fiquei fazendo só cursinho, e aí em 2003 abriu a faculdade do Damásio. Né, que hoje em dia, naquela época, era o maior curso preparatório para OAB, carreiras jurídicas, que existia no Brasil. Então, nem se pensava em estratégia, nem se pensava em gran concurso, não existia a internet, então os cursos eram presenciais. Então, ele tinha 2 prédios, e ali eu ouvia todos os sotaques, porque vinha gente do Brasil inteiro para morar em São Paulo, para estudar no Damásio, no LFG, no Marcato, que eram os grandes cursos daquela época. E o Damásio abriu, então, a sua graduação em Direito. Eu fui aluno da primeira turma. E adivinha quem descobriu? Que existia minha mãe lendo o jornal de concurso também. Não, agora você quer, agora você quer ver? No ar aqui, eu vou aqui chegar que talvez a gente já se cruzou na vida mesmo, foi por coincidência. Por quê? O meu primeiro ano de faculdade foi também no primeiro ano da turma do Damásio. Eu entrei em 2003. Eu fui ser estagiário do Ministério Público na Barra Funda, do MP. E lá, boa parte dos meus colegas de estágio estavam no mesmo ano que eu, no Damásio. Então, aí, duvidar muito... Com certeza. Vocês trombaram por ali. São meus amigos que eu tenho todos aqui no WhatsApp. Aí, tá vendo? Com certeza. E eu fiz também estágio no Ministério Público a partir de 2005. E 2005. Aí, tá vendo? Tá vendo a vida? A gente, então, estava na mesma posse aqui na Rua Riachuelo, porque os estagiários tomaram posse juntos. Com certeza. E você, ó, quer ver que eu vou adivinhar? Ou você foi pra Barra Funda ou pra Cidadania. Fui pra Cidadania. Aí, ó. Tá vendo? E eu fazia aqueles cursos de sexta na Cidadania lá, que tinha a cada 15 dias. Perfeito. Então a gente se encontrou várias vezes. A gente não se recorda. Tá vendo? Várias vezes. Ali na Rua Minas Gerais, ali no finalzinho da Paulista. Isso mesmo. A vida só nos reaproximou. Tá certo. É isso aí. Ô Fábio, nesse período seu de preparação, você tá falando dos cursinhos aí, cara, tinha uma diferença bem grande pro que tem hoje, né? Igual, até não quero nem te interromper, que você estava aí contando aí a sua trajetória aí no direito aí. Né? E aí, quando eu entrei então na faculdade, a faculdade era dentro de um curso preparatório. Então, aquela ideia que a gente tem de faculdade, todo mundo fez faculdade, que sabe como é que é, sim, dentro de um curso preparatório é totalmente diferente. Né? Por quê? Você se forma e fala, agora quer ser juiz, quer ser promotor, quer ser procurador, defensor, delegado de polícia, agora tem que ser mais sério. Então, era um ambiente muito mais sério. Então, você entrava lá, já virei doutor, né? No primeiro dia, o doutor Fábio, não sei o quê, todo mundo, que a gente chamava de Damazete naquela época, chamava todo mundo de doutor. E eu tinha aula com aqueles caras que eram fantásticos, né? Que ganhavam valores muito bons e davam as mesmas aulas para o cursinho para dentro da faculdade. Né? E o professor Damásio era vivo ainda, então ele ia lá, dava palestra. Então, a primeira turma, então, ele carregou assim com bastante carinho. Né? O Michael conheceu vários dos meus amigos daquela época, então isso foi excelente. Então, ali houve uma grande virada de chave.
porque eu sabia que aquilo que eu estava vendo no primeiro ano ia ser importante ali 5, 6, 7, eventualmente 8 anos depois. E foi mesmo, porque na minha segunda fase caiu um direito civil, lei de introdução às normas do direito brasileiro. Ou seja, a gente viu no primeiro semestre. E foi uma questão de segunda fase minha. Então isso mudou bastante, né? Então ter esses grandes professores que passaram um monte de juízes, promotores, procuradores, defensores, delegados, auditores, foi realmente uma mudança substancial ali na minha vida. Então, se não fosse aquela reprovação lá atrás, provavelmente poderia fazer uma Mackenzie, uma excelente, mas talvez nem mais concurso prestaria. É verdade. Né? Então, respirar o concurso ali todo santo dia foi muito importante. E às vezes tem aquela questão, você dá um passo para trás para dar 2 para frente depois, né? E ganha maturidade também, né? Exato. Então eu sempre falo para os meus alunos também que são reprovados, falo, espera que tem algo guardado para você muito melhor no futuro e que você nem espera. Né? E, inclusive eu caí na procuradoria bem para eu nem sabia que eu queria ser procurador de Estado. Hoje eu sei que eu queria ser procurador de Estado desde criança. E aí a nossa história vai ser parecida, porque eu fiz estágio no Ministério Público na mesma época que você, a gente frequentava os mesmos espaços. E eu fiz isso porque eu queria ser promotor. Naturalmente deve ser também isso. A gente na época tinha aquela fama que o estágio que nós fazíamos era meio que... A maioria dos promotores na ativa foram estagiários onde nós fomos. Então é natural você querer fazer estágio lá. Porque com certeza não era remuneratória, porque a gente ganhava R$44 por mês. R$44 era a Bolsa Auxílio. Depois foi na nossa geração que aumentou, né? Isso foi para um salário mínimo, se não me engano, na época. Foi para R$300, meio salário mínimo, depois aumentou para 600, mas eu já não peguei os 600 Eu também não peguei os 600. A gente estava junto nessa época. Eu fui até na Assembleia Legislativa lá. Eu também fui na Assembleia Legislativa. Então tava até no protesto. O Rodrigo Garcia era o presidente da Assembleia. Isso mesmo. A gente estava junto, a gente se cruzou. Isso aí. Com certeza a gente estava lá junto. Eles são contemporâneos mesmo. Exatamente. Então, o que acontece? Eu queria ser promotor, só que eu também não sabia que ia ser procurador. E a procuradoria me veio justamente por um acidente, porque a gente pegou a transição de poder prestar concurso do Ministério Público recém-formado para aquela situação dos 3 anos de prática. Exatamente. Os 3 anos de prática me levou para outras carreiras e eu descobri que, com todo o respeito que eu tenho às demais, admiração total, né? Mas eu descobri que, para mim, no meu perfil, na minha pessoa, a procuradoria é o melhor dos mundos, né? Também. E aí, gênero, número e grau. E aí foi isso que aconteceu. Só que acontece o seguinte... Você, na sua fala, você teve aqui uma passagem que me chamou a atenção. Porque as reprovações são algo normal, muito normal na vida de quem está fazendo concurso público. Dificilmente alguém presta o primeiro concurso e passa. Pode ser que aconteça? Pode. Pode ser que você que está nos assistindo, né, ainda não tenha prestado concurso público, venha prestar algum e passe logo de cara? Pode, mas essa não é a realidade da maioria. A via de regra é ser reprovado. A via de regra é ser reprovado e você aprende com as reprovações e você vai calibrando o seu planejamento de estudos, vai melhorando aqui, melhorando ali, até o momento que chega o grande dia. E que a gente só precisa, como o Fábio bem lembrou, ser campeão, ganhar uma vez para ser campeão. Uma vez já é campeão. Exatamente. Só que a gente também precisa se manter animado para que a reprovação não tenha um efeito que não deveria ter. Ao invés de você entender desde o começo que aquele é um momento que você está passando, que é de aprendizado, na verdade aquilo sirva de desestímulo para você achar que não está para aquilo, quando na verdade ser reprovado é o comum. Mas dentro desse cenário, muitas vezes a gente se depara com um ambiente, isso aconteceu comigo, não acontece com todo mundo, mas acontece, que você está sentindo que você está bem. E de repente vem aquela reprovação que ela te dá um tapa que faz parecer que você está 10 anos atrás do que você estava ouvindo bem, de repente naquela reprovação que você faz uma nota que você fala, cara, como é que eu fiz essa nota depois de tanto tempo? E aquilo, isso mexe um pouco emocional. Você falou que aconteceu algo parecido com você. Você num ano, prestando Mackenzie, estava ali bem e de repente no ano seguinte não passou em nada. Assim, o que você atribui esse cenário de que você, naquele ano seguinte, você era para estar aparentemente melhor, poderia ser que estivesse. Mas os números foram piores do que um ano atrás. O que você acha que aconteceu? Qual foi ali a sua falha? Exato. Ali eu acho que o meu foco, acho que era a dúvida, né? Para onde ir. Então, vou para a Força Aérea, que é aquele meu sonho quase de infância, ou mudo para o direito. Então, acho que eu mesmo estava me segurando que não sabia para onde ir. Então, acho que muita gente passa por isso, né? Será que eu vou para a magistratura? Será que eu vou para o Ministério Público? Será que eu viro defensor? Então, é muito importante saber exatamente o que você tem de objetivo ali, justamente para você conseguir focar. E
naquele ano, né, e algumas coisas eu atribuo muito a Deus, destino, universo, porque eu fui bem na parte teste, mas na redação eu fugi do tema. E aí, no Mackenzie, naquela época, eu precisava tirar acho que 6 e eu tirei acho que 1,5 na redação. E normalmente eu tirava 9 e 10. Era onde subia minha nota. Eu sempre escrevi bem e naquele ano... Era para ser. Era para ser. Então, se eu tivesse passado na minha vida, ia ser completamente diferente. E eu peguei essa transição também aí do Ministério Público, né? Eu queria MP, mas tinha os 3 anos de atividade jurídica. Mas eu sempre, durante a faculdade, eu já tinha aquele foco. Agora eu quero concurso. E aí fiz estágio no MP também. Prestava a própria faculdade, eu já ia meio que me direcionando a estudar penal, processo penal, aí tributário, ficava de lado, trabalho, ficava de lado, aí na hora que foi prestar procuradoria, a conta chegou, né? Que aí vinha, né? Não caía penal, não caía processo penal, que eram matérias que eu ia bem, inclusive foi uma matéria que eu fiz na OAB, e direito do trabalho, processo de trabalho, tributário, tive que começar do zero, literalmente. Na faculdade a gente fez o suficiente ali para poder passar. Então, essa reprovação, acho que é muito dessa falta de foco ali, de não querer ir com afinco. Porque se eu tivesse ido com afinco, né, sabendo hoje, olhando para trás, né, igual quando eu fiz o concurso da Procuradoria, eu fiz, né, muito bem, foi eu estudei realmente de verdade, da forma correta, com certeza eu teria um resultado muito melhor do que eu tive naquela época. Só antes do Rogério, você deve ter prestado aquela OAB que quem anulou foi o William Bonner no Jornal Nacional. Foi, isso aí. Teve uma prova nossa da OAB que quem anulou foi o William Bonner no Jornal Nacional. Exato. Então, na véspera da OAB, eu fui jantar com um amigo meu no shopping, aí, e era uma cervejaria dessas de franquia. Aí chegou o garçom, o senhor vai tomar um chopp? Eu falei, não, amanhã tem prova, vou tomar só uma Coca-Cola. Aí apareceu no Jornal Nacional o William Bonner anulando a prova. Troca a Coca, por favor. Boa. Confiei no Jornal Nacional, não vai que não tinha. Eu passei também nesse exame da OAB. Ao contrário de você, eu tava no rodízio de pizza. Eu ia ter prova amanhã, saindo pra casa, eu não tenho mais prova. O William Bonner acabou dando a má notícia pra vocês. Deu a má notícia ali. Ô, Fábio, mas essa reprovação sua chegou a te abalar, assim, ou você entendeu aquilo ali com a maturidade e falou assim, não, beleza? Naquele ano eu falei, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Larga a Força Aérea, não sei se eu vou pro direito, não sei se eu caso, compro uma bicicleta. Meu pai falou, você vai pra faculdade ou você vai trabalhar. Você escolhe. Então eu vou estudar. Né? Então eu vou estudar, e aí eu fui pro direito, né? Tem uma irmã que fez direito também, tem meu tio que fez direito, foi delegado de Polícia Federal. Eu falei, não, acho que aqui é um caminho seguro, né? Então, pra eu ir, e na hora que eu entrei na faculdade, né? E aí no outro ano, aí eu entrei no Mackenzie também. Tá. Aí passei no Mackenzie, passei no FMU, passei no Damásio. Aí você compensou, agora passo em todos agora os passo em tudo lados, também. Né? Aí as aulas do Damásio começavam antes do Mackenzie. Aí eu me matriculei nos dois, fui pro Damásio e falei, não, é aqui mesmo que eu quero ficar. Aí me apaixonei pela faculdade e foi excelente. E legal que você tem, pelo que você está falando, você já tinha referências, né, de servidores públicos em casa, então isso acho que acaba facilitando bastante, né? Você já tem um norte ali, né? E principalmente a compreensão dos meus pais, né? Por saber como é que é. Então meu pai também teve várias reprovações também, inclusive o Banco do Brasil lá foi uma prova que ele fez, ele ficou de datilografia, então ele sempre falava, eu também fui reprovado, é assim mesmo, né? Então ter essa visão. E muita gente que está em casa não tem essa referência, às vezes a família não compreende, você só fica aí estudando, não passa. Não, ter essa compreensão de quem já vivenciou isso foi muito importante. Mas assim, você não começou a sua história como servidor público pela Procuradoria, né? O que aconteceu com você porque você é da mesma época que eu, então você se formou em dezembro de 2007. Isso mesmo. Se tornou só concurseiro, pelo menos, em janeiro de 2008. Na nossa época, não podia prestar OAB no 5º ano da faculdade, como é hoje. Você tinha que estar formado. Então, quando o William Bonner anulou o nosso exame da OAB, na verdade, você já estava formado da faculdade, né? E você, então, começou ali formado em 2008 e se tornou procurador em 2010. Nós estamos falando de um hiato de 2 anos. Esses 2 anos aí, o que o Fábio fez da vida? Exato. Então, eu me formei com essa ideia de prestar concurso e queria Ministério Público.
gostava muito de penal, processo penal, gostava muito de difusos, por ter trabalhado na cidadania, que trabalhava principalmente na parte de improbidade, análise de licitações, contratos, concursos públicos, fazer um controle bem da administração pública. E o promotor que eu trabalhava depois foi para o consumidor. E aí eu fui junto com ele para o consumidor, eu e um outro estagiário, que é um grande amigo meu, um grande abraço para o Danilo, Dr. Rui Maia também. E aí eu adorei a matéria de direitos difusos. Então, o Ministério Público, para mim, era perfeito, porque eu gostava de penal, gostava de processo penal e adorava difuso. Então, eu tinha como ideal de vida morar em São Paulo, trabalhar com direitos difusos. E no MP, acho que demoraria uns 35 anos, 40 anos para eu conseguir chegar na capital para trabalhar com difuso. E procuradoria nunca entrou no meu radar. Por quê? A gente é da mesma época, você vai lembrar, Michel. Não existia defensoria pública no estado de São Paulo. A Defensoria Pública começou no ano de 2006. Por uma coincidência, os meus professores que eram procuradores do Estado, todos trabalhavam na PAJ, na Procuradoria de Assistência Judiciária, que inclusive é aqui, muito aqui próximo, atravessando a rua. Sim. E nessa época, né, na minha cabeça, Procuradoria era Defensoria. Né? Eu gostava muito do MP, então do lado contrário, né, da Defensoria dentro do plano do direito penal, no difusos não. E defensoria eu vinha trabalhar muito com direito de família, né, alimentos, investigação de paternidade. Eu falei, não é muito minha praia, não. Então a PGE nunca entrou no meu radar. Acabou a faculdade, falei, pai, podemos fazer um combinado aqui de eu estudar 3 anos e para eu poder prestar o MP? Eu falei, 3 anos eu aguento. Sua irmã casou, na situação financeira, né, não vai ter luxo, mas pelo menos estudar você consegue. Aí comecei a fazer especialização na PUC e comecei a estudar por conta. Comprei um curso à distância, que naquela época era por DVD. Então chegava os DVDs em casa uma vez por semana. Né? E aí eu comecei a estudar Direito Administrativo e Direito Constitucional na PUC São Paulo e estudar por conta. Em 2009, um professor meu da época do Damaso abriu um cursinho preparatório também e me deu uma bolsa. Né? Então aí eu parei uma das especializações, porque uma era de manhã e outra era de noite. E aí comecei a fazer com 100% de bolsa de estudos o curso preparatório. E aí, em janeiro de 2009, ou seja, já tinha um ano aí estudando por conta, fazendo especialização, saiu a notícia que ia abrir o concurso da Procuradoria em São Paulo. Adivinha quem que viu? Sua mãe. Minha mãe ia aonde? No jornal de concurso. Então, esse jornal de concurso é muito importante na minha vida. Tá vendo? Né? Então ela me viu o concurso da Força Aérea, me viu o Damas, depois viu o concurso da Procuradoria. Eu falei assim, opa, esse aqui, né, eu vou me inteirar um pouquinho mais. Não tinha a necessidade da atividade jurídica, uma carreira excelente. E aí eu fui perguntar para os meus amigos que também queriam ser procuradores como que era a procuradoria no dia a dia. Pessoal que fez estágio na fiscal, pessoal que fez estágio na judicial, né? E tirando aquela galera que fez só a PAJ, que aí já tinha mudado para a ideia de fazer defensoria pública. E eu falei, nossa, que legal, trabalha bastante direito administrativo, que é uma área que eu adorava também, né? Inclusive dou aula de direito administrativo hoje em dia. Tinha muita parte de difuso. Falei, não, vou largar a mão de estudar PMP, vou dar all-in. Aí larguei a mão de estudar penal, processo penal e fui atrás de trabalho, processo de trabalho, direito econômico, direito financeiro, que eu nunca tinha visto nada. Você tinha na minha vida. largado para... Empresarial público, tributário, eu tive que ler o livro inteiro do começo ao fim. E aí deu certo. Aí fui aprovado na Procuradoria em São Paulo, morando na capital e trabalhando com difuso. Aí, eu encurtei, né, o meu sonho profissional em pelo menos 35 anos. E a vantagem também na PGE São Paulo, que ele tem um programa de bolsas de estudo muito interessantes, para mestrado, para doutorado, e uma outra área que eu queria era ser professor. Então a Procuradoria também me deu a carreira docente também, então com incentivo com bolsas de estudo para poder ter essa carreira de professor também em paralelo a Procuradoria. Então, sou apaixonado pela Procuradoria. Queria ser procurador do Estado desde criança, eu só não sabia. Então, você não teve nenhuma reprovação de formado até a Procuradoria? Tive. Depois de formado, eu fiz o concurso de delegado de polícia do Estado de São Paulo. E aí fiquei por muito pouco. Fiquei ali por 1 ou 2 na primeira fase. Também é uma reprovação que eu dou graças a Deus. Né? Como eu gostava muito de penal, talvez eu tivesse entrado e minha carreira seria totalmente diferente. Né? Porque aí começa a gostar de polícia, não sei o quê. Ação, vibração. E aí, provavelmente o concurso da Procuradoria nunca entraria no meu radar. Porque se eu fosse continuar
prestando concurso, provavelmente iria para MP, magistratura, principalmente MP, que era mais na linha ali do penal, do processo penal. Então, as reprovações, né, me levaram onde eu deveria estar. Então, isso que é interessante da gente sempre pontuar. Né? Nada é objetivamente bom ou ruim. Né? Tem que aguardar um pouquinho para a gente ver onde o destino vai nos levar. Não, show de bola. Fábio, uma coisa que assim, pelo menos eu penso, né? Vocês são da área jurídica. Eu entendo que assim, o estudo de vocês acaba sendo bem mais a médio e longo prazo, né? Sim. Não é igual. Eu acho que nesse caso seu que você viu um edital e decidiu. Assim, não é, acho que isso é via de regra no mundo na área jurídica ou não? Porque normalmente, se eu abrir um concurso aqui agora, eu resolver fazer depois de um edital aberto, um pós-edital, acho que assim, a chance de ser aprovado é quase nada, né? Exato. Mas pelo que você falou, no meu caso, foi rápido, mas eu tive a sorte, né? Da minha mãe ler o jornal de concurso. Em janeiro saiu a notícia que ia ter o concurso. Então, aquele prazo de autorização, contratar a empresa que vai fazer a organização, saiu a banca, então eu tive aí de janeiro até o edital em julho. Né? Então deu aí minha prova de primeira fase anulou também, né? Anulou na OAB, anulou na PGE. Eu fiz esse concurso aí, porque era uma época em que só precisava para a segunda fase 50%, né? Exato. E tinha mínima, né? Não podia ter menos que 3. Esse concurso eu fiz também. Eu e ele, a gente se cruzou, mas não se observou. Não se observou por aí. E Fábio, me tira uma dúvida. Eu gostaria de saber sobre... Você é uma pessoa que, nitidamente, o estudar para uma prova te acompanha desde a adolescência. Sim. Então, você aprendeu a estudar em algum momento. Talvez você não sabia disso aos 14 anos, como organizar, como fazer, mas em algum momento você teve que aprender, né? Uhum. E aí eu te pergunto, o que você... Hoje, quando você reflete, o que você fazia de errado que nos estudos, em que quando alguém vai conversar com você, logo de cara você fala, cara, não vai por esse caminho que eu me estabanei, eu fiz errado. O que seria? Tem 2 grandes armadilhas que eu demorei muito tempo para aprender e isso aqui vale ouro, hein? Então anota aí que isso aqui é ouro. Vamos entregar já de cara, assim, na primeira. Entender não é aprender. Então, primeira coisa. Que se você começa a ler um PDF, começa a ver uma videoaula, um livro, a maioria das coisas que você está lendo, você está entendendo. E aí dá vontade de dar aquela acelerada. Então, vamos lá. 10 páginas, 20 páginas, 30, 50, 100 páginas. Ótimo. Eu li tudo, eu entendi tudo. No dia seguinte, ou no mesmo dia, explica o que você estudou ontem. Quem já teve essa sensação de nem lembrar? Mas eu entendi tudo. Então, entender não é aprender. Então, para eu conseguir aprender, eu preciso, no mínimo, conseguir explicar. Então, quando eu coloquei essa ideia de tentar sempre dar uma aula sobre aquele assunto, sempre explicar para mim mesmo, ou dar uma aula de verdade. Então, direito tributário, como que eu aprendi direito tributário? Toda semana eu me reunia com um amigo, eu lia um capítulo, fazia minhas anotações e dava uma aula para ele sobre aquele capítulo. Ele sabia mais que eu de tributário, qualquer bobagem que eu falasse, ele ia lá e me corrigia. Então, a gente fez isso todos os tópicos, tanto é que tributário foi uma das maiores notas dentro do concurso. Então, sempre tentar explicar, né? Inclusive, hoje em dia, né, que começa a estudar técnica de estudo, neurociência e tudo mais, tem até um nome que chama técnica Feynman de estudos, que é homenagem a um físico, Richard Feynman, que ele fala: para você estudar, você tem que conseguir explicar como se estivesse explicando para uma criança. A gente dá uma adaptada, no nosso caso da carreira jurídica, a gente está explicando para um aluno de graduação, para a gente não abrir mão do técnico jurídico. E aquilo que você não conseguir explicar, aí volta que você ainda não conseguiu entender de verdade. E uma outra coisa, que revisar não é reler. Muita gente, vou revisar, aí ler tudo de novo, vou ler só os grifos. Então, a gente está gastando muito tempo e está tendo uma compreensão muito pequena. Por isso que fala do estudo ativo. Então, eu preciso ler e já vou explicando, faço exercícios, escrevo redação. Então, é importante, né, produzir alguma coisa com aquele conhecimento. Porque eu gosto de usar sempre esse exemplo. Então, minha filha hoje tem 9 anos. E se eu explicar para ela o seguinte: olha, filha,
no mundo existem micro-organismos, bichinhos que a gente não consegue enxergar. Então, bactéria, vírus, fungos, que estão em todo lugar, inclusive na nossa mão. Se a gente ingerir um alimento com eles, a gente pode ficar doente. E aí, para a gente evitar isso, a gente lava a mão antes de comer. Com certeza absoluta, ela entendeu. Como que eu sei que ela aprendeu? Repete para mim o que eu falei, né? Não, no dia que ela estiver lavando a mão. Que ela pegou Na aquela prática. informação e usou num outro lugar. Então, o conceito técnico até de aprendizagem é isso de transferência. Eu pego ali na explicação do pai e eu uso lavando as mãos. Então, eu pego o PDF e eu explico para alguém. Eu pego o PDF e eu faço uma revisão. Eu entendo que é uma apelação e eu vejo ali, teve uma sentença, agora aqui eu tenho que usar uma apelação. Então, aqui houve a transferência de um local para o outro. Então, basta eu ir lá, eu entendi tudo que é uma apelação. Aí chega uma sentença, qual que é o recurso? Não aprendi, mas eu entendi. Sim. Eu não aprendi. E provavelmente isso que eu entendi vai sumir dentro do seu cérebro, não vai você conseguir gravar. Então, essas duas, né, erros que a gente, eu tô lendo, eu tô entendendo, e a gente está achando que está aprendendo, mas não está. E que revisão é só reler. Então, na revisão, o que você tem que pegar? Aquele material que você já estudou e dar uma aula sobre o assunto, preferencialmente sem tentar usar nada. Claro que algumas coisas você não vai lembrar, aí você se socorre daquele seu material para pegar justamente aqueles buracos que ficaram ali na sua explicação. Você pode fazer uma redação sobre um determinado tema para revisar, mas nunca só reler. Só reler você vai cair naquele mesmo erro de que eu estou entendendo passivo, tudo. né? Vamos lá, 50 páginas, 100 páginas, 200 páginas, e aí você pergunta, me explica aí. É verdade, faz sentido mesmo. Realmente é muito comum, às vezes a gente, essa questão de rever, a gente pensar que é reler, né? E tem uma questão que você falou aí também, que eu até aproveitar aqui para não perder o bonde. O pessoal comenta muito também a questão da curva do esquecimento, né? Que é o fato de você, às vezes, ver alguma coisa hoje e beleza, tá fresquinho, você acabou de ler um tema ali, um tópico, aí você vai resolver questão, você vai lá, arrebenta, faz 10 questões, acerta as 10, você fala, nossa, tô voando nessa parte que não preciso voltar aqui mais, né? E aí... Passou um mês, acabou. Pior cilada, né? Pior Exato. cilada é você ler uma coisa e querer fazer questão em seguida. Porque te traz a falsa compreensão que você está detonando, né? Só que você tem que ter esse desempenho. Isso só é real se esse mesmo desempenho você tiver 3 meses depois de ter lido, não 3 minutos depois de ter lido, né? Exato. Claro. Na hora ali fica mais fácil. Na hora eu falo, tem que setar 80% a 100%. Acabou de ler, tá fresco na cabeça, claro. Mas você resolver questões logo após ter lido também não é condenável em todas as circunstâncias. Tem uma circunstância que é super válido. Quando você realmente está lendo, e aí a gente entra no que o Caio falou, você sente que não está compreendendo bem. E aí você está na dúvida, será que eu estou entendendo? Será que eu não estou entendendo? Deixa eu ver como é que isso se aplica, eu respondendo questões, se eu não estou acertando. Aí sim, você ler e fazer questões logo em seguida, para você ter certeza que você está entendendo o que está falando, aí as questões passam a ter um papel fundamental logo após você ter lido. Sim. Agora, com o propósito de analisar, fazer teste, querer rever alguma coisa, tu leu e acertou. Vou gabaritar a prova. Eu, por exemplo, eu não sou da área do direito, né? Mas todos os concursos que eu fiz que caía alguma coisa de direito, eu preferia fazer as questões antes de ler a matéria. Porque eu ficava lendo aquilo ali, lei seca principalmente, ficava lendo aquilo ali, lendo a mesma coisa que nada. Lia ali, nada. Nada. Aí eu falei, deixa eu resolver umas questões aqui. Aí eu começava a resolver questões, errava um monte de questões, mas aí quando eu tava lendo, isso aqui tá caindo na questão. Aí eu começava a ler com um pouco mais de atenção. Aí começava a facilitar. A questão é realmente muito importante. Eu particularmente, eu sempre tive muita dificuldade com o direito empresarial. Cara, para mim, aquele negócio que no plano teórico eu não conseguia entender. Típico de procurador. Eu não conseguia compreender direito empresarial. Cara, eu comecei a melhorar o meu desempenho em direito empresarial foi por questões mais o inverso do que todo mundo faz. Eu tentava fazer questões sem saber nada da matéria. E depois eu li a matéria. E quando eu estava lendo, eu percebia que, antes eu, fiz de 10 questões,
3 tinham aquele mesmo assunto. E eu percebi que daquele contexto inteiro de informações de direito empresarial que eu não entendia quase nada, aquele assunto era o mais importante. Porque souber aquilo ali. Souber aquilo ali, aí eu dava um jeito de botar em neon nas minhas anotações, que aquele que era a pergunta. Dito e feito, comecei a mudar minha realidade empresarial. Comecei bem. Quem olhava as minhas notas nos concursos achava que a minha especialidade era aquilo. Né? Mas, na verdade, eu comecei a conseguir estudar com atenção nos assuntos chaves a partir de questões que eu fazia sem embasamento teórico nenhum para fazê-las. As questões só me davam o start de eu conseguir saber qual que era o assunto que era cobrado várias vezes. E aí, quando eu estava lendo, essa maturidade de perceber aquilo fazia aquela frase, aquele parágrafo ser muito especial para mim e o que me fez mudar. Mas como é que a gente aprende isso? Reprovando, né? As reprovações que vai levando a gente a calibrar o nosso planejamento, estruturando e melhorando ao ponto da gente começar a determinado momento estar afiado para o concurso. Dificilmente a aprovação vem de cara, né? E muita gente tem medo de se testar. Ele não faz questão, nem no mesmo dia, nem depois, não faz simulado, ou não quer, né? E isso é muito importante, né? Tem que fazer questão. Que a questão no mesmo dia ela serve para você fixar, para conferir se você está aprendendo mesmo. Depois de um tempo ela serve como revisão e além das questões que a gente faz como simulado mesmo, que é pegar 4 horas, 5 horas de prova, fazer diversos assuntos para conseguir treinar a gestão de tempo e tudo mais. E as revisões são importantes, né, por meio de questões e revisão. Né? Aí tem vários tipos de técnica para a gente realmente não ter a tal da curva de esquecimento. Né? Eu sempre gosto, por exemplo, você fazer questões para dar uma aquecida no cérebro também, para ver como é que faz. Eu gosto de fazer uma micro-revisão antes de começar um novo tópico. Então, imagina, eu estou ali no tópico 3 de estudo ali de direito administrativo. Então, eu dou uma mini revisada, uns 15 minutos antes, nos 2 tópicos anteriores. Então, vamos imaginar, hoje eu vou ver princípios, aí eu vi regime jurídico administrativo e o que é o direito administrativo, aula 1 e 2. Então, eu dou uma pequena revisada nessas 2 aulas e aí eu começo a aula 3. E ajuda, né, para manter sempre essa constância aí e não ter uma curva de esquecimento muito alta. Show. Ô, Fábio, outra coisa, nesse período, vamos lá, vamos pegar esse período de estudos, talvez o período mais intenso aí de estudos. O que você costumava fazer assim para você relaxar, para você dar aquela desligada? Porque eu acho assim, no concurso, às vezes a gente pensa assim, não, agora eu vou cair de cabeça aqui, não vou parar. E a gente sabe que assim, quando você tem um concurso que, igual a gente está falando aqui, né, sai um pós-edital, você tem 2 meses aí até a prova, beleza. Você fazer isso é um tempo curto, 1 mês, 2 meses. Mas, vamos lá, você já pegou um pós-edital, não, você já pegou a notícia do concurso, aí você teve 6 meses. Então, assim, eu acho que... Sua mãe já te falou concurso, viu no jornal? Sua mãe já deu spoiler, quebrou seu galho. Começa lá. Então, eu acho que nos 6 meses, se você começa a estudar intensamente ali, para evitar aquela desgastada, para evitar aquele momento ali de dar aquela pane, o que você costumava fazer? Você acha que se indica, assim, para dar aquela relaxada, às vezes, para dar uma tranquilizada ali, para recompor ali, recalibrar as energias ali? Não. Começar por um erro, algo que eu deveria ter feito e não fiz. Abandonar a atividade física é terrível. Então, não faça isso. Porque a atividade física vai melhorar a sua performance, vai ajudar nessa questão de gastar os hormônios aí do estresse, cortisol, toda essa parte. Então, continue com atividades físicas. Escolhe a que você gosta e faça pelo menos 2, 3 vezes por semana. Gosto muito de filmes, né? Então eu gostava bastante de ver um filme. Ler livro ninguém quer, né? Chega de livro. Já basta os PDFs. Né? Então, final de semana, hoje, minha esposa, mas na época minha namorada, a gente ia bastante ao cinema, gostava de ver filme, coisas mais tranquilas. E algo que hoje a gente sente muita falta, que é a interação com outras pessoas. Naquela época era tudo presencial. Sim. Eu fiz, né, curso preparatório na mesma faculdade que eu fiz, então eu conhecia todo mundo. Então, o café ali, conversar com as pessoas, né? Aqueles amigos antigos estão dar risada, então tudo mais, isso é muito importante. E ali eu conseguia fazer isso dentro do ambiente de estudos, né? Porque todo dia você almoçava, você tinha aula, né? Salinha de estudo. Então, os amigos ali foram muito importantes. Hoje é muito solitário, você ali só com o PDF, com a videoaula em casa, às vezes num lugar meio adaptado. Então, essa falta de interação com pessoas, eu sinto que é algo que bate mesmo forte em quem está prestando um concurso hoje em dia. Então, esses momentos davam uma boa relaxada. E eu
E eu tinha também... vou fazer uma massagem uma vez por semana. Né? Então, legal. Dava então, eu gosto de acupuntura, gosto dessas coisas. Então, hoje em dia, recomendo também para o pessoal que dá aquela desligada no corpo. Então, faz uma atividade que seja lúdica, conviva com pessoas que você gosta. Então, vejo muita gente até com família estabelecida, com filhos, com a esposa ou com o marido. Então, tenha momentos de qualidade com eles, porque a gente está com muita abdicação. Então, faça coisas verdadeiramente boas em conjunto. E aí, uma sugestão que eu sempre dou, principalmente para os casais, faça uma atividade física junto. Então, vai fazer um crossfit, faz musculação, né? Consegui convencer minha mulher a lutar jiu-jitsu também, faz jiu-jitsu. Bacana. Não faz, porque vira algo que vai te desestressar, já é algo que realmente vai ter um momento familiar em conjunto. Então, almocem juntos, façam jantares juntos, sai para passear em família, vai andar de bicicleta no parque, todo mundo junto. Quem tem filhos, também coloquei minha filha no jiu-jitsu desde pequenininha, então consegui até treinar em conjunto com ela várias vezes. Então, pessoas e atividade de lazer lúdica que realmente te dê um prazer ali é muito importante. E tente colocar pelo menos ali 1 hora e pouquinho para você. Aquele horário é teu. Então, tem gente que gosta de fazer meditação, tem gente que gosta de fazer acupuntura, tem gente que gosta de fazer leitura, ler poesias, né? Ver filme, ver séries. Então, dê aquela desligada total mesmo, que eu acho que é muito importante. Então, fique junto das pessoas que você ama e que te amam e tenham aí uma atividade de lazer, de relaxamento, e atividade física é extremamente importante. Não abandone a atividade física, salvo, claro, se tiver algum tipo de problema de saúde, não dê para fazer, e faça aquilo que você realmente gosta. Pode ser jogar peteca, correr, triatlon, mas escolha uma atividade física que realmente te dê prazer. Que aquele dia que você não for, porque não deu, você vai ficar pé da vida porque não conseguiu treinar. Boa. Adivinhou o que eu ia perguntar, porque eu ia falar da atividade física durante sua preparação. Ele chegou lá. Várias vezes ele vai acertando aqui e já vai perguntar. Mas então vou para outra pergunta. Nesse período que você se preparou para o concurso público, como você conseguiu lidar com controle emocional dentro da sua realidade de preparação? Como você equilibrou esse mundo? Porque não é fácil, dá para concurso, a gente sabe. Isso, é difícil mesmo. É difícil mesmo. Tanto durante a preparação, várias vezes você quer desistir. Na hora das provas, na hora da reprovação, então, a gente entra em luto. Eu acho que é realmente muito parecido com o luto. Tem aquela fase da negação, falando, como é que eu não passei? Né? Eu troquei alguma coisa, não é possível, assim, né? O gabarito tá errado. Né? Quem nunca pôs a culpa no gabarito? Né? Então tem essa fase da negociação, tem a fase da raiva. Não, eu sou muito burro e não sei o quê, isso aqui não é para mim. Eu vou largar tudo de mão. Então tem essa fase da raiva. Aí depois você começa a negociar e depois você aceita. Né? Então, acho que é muito parecido com o luto, essa época da reprovação. Na PGE em São Paulo, quando anulou a primeira fase, ali na véspera da segunda, acho que a segunda fase era no domingo, anulou na sexta-feira. Aí, aquele curso preparatório que eu tinha a bolsa, eu tive que largar. Né? Porque aí eu fiz um outro de reta final. Não tinha mais reta final, porque acabou. Já tinha passado para a segunda fase, não ia ter de novo para a primeira. Tinha que estudar sozinho, né? E aí, aquela ideia, eu queria ser promotor de justiça, esse concurso, então quase que ali eu desisti. E aí minha mãe, de novo, falou, não, você vai prestar esse negócio aí, eu paguei a inscrição, você se vira. Aí o Dr. Rumar, que foi um grande mentor que eu tive, né, promotor de justiça, que foi meu orientador de estágio também, não, vamos estudar, faz assim, assado, me deu um chacoalhão lá, me pôs de novo no eixo e consegui ser aprovado de novo na primeira fase. Você passar uma vez já é difícil, passar duas. E a segunda vez foi muito mais difícil. Tanto é que eu acertei 10 a menos, né, de uma prova para outra. Uma prova em setembro, outra foi em novembro, na primeira fase igual. E aí carregaram muito mais na dificuldade da prova, justamente para dar uma funilada maior. Eu saí totalmente zureta da prova, não sabia nem como que estava acontecendo mais. E aí deu certo, aí fui para a segunda fase. E no fim foi bom ter anulado a primeira fase, porque deu oportunidade para eu estudar 2 vezes para a segunda. Né? Então aí eu consegui fazer 2 vezes o estudo para a segunda fase. Então, em vez de estudar só 2 meses, acabei estudando 2 mais o tempo depois para a primeira fase, mais uns 2 meses depois ali. Então, deu um tempo bom
para me preparar melhor para a segunda fase. Por quê? Muita coisa eu tive que ficar bom ali na hora. Então, antes da primeira fase, eu nunca tinha ouvido falar em empresarial público, econômico, financeiro, trabalho, processo de trabalho, comecei do zero, tributário, comecei do zero. Então, foi suficiente para passar na primeira fase. E aí, na segunda fase, na PG em São Paulo, tinha uma peça jurídica e 2 questões sobre cada uma das matérias. Todas as matérias valendo 10. Então, é diferente de vários concursos que tem lá... cai empresarial, mas tem 2 testes. Não, ali vale 10 também. Então, tem que ralar mesmo, né, para conseguir. Então, as coisas ruins, entre aspas, no fim, foram excelentes para ajudar ali na hora da preparação. Mas várias vezes quase desisti. Todas as vezes que eu era reprovado na Força Aérea Brasileira, eu falei, putz, não é para mim. Quando eu fui reprovado para delegado de polícia também, eu falei, pô, mas eu estava tão bem, né? Eu estava fazendo várias notas altas nos simulados e aí fiquei por 1, por 2 ali. Então dá aquela raiva mesmo. Eu falei, não vou mais prestar, mas nessa época, né, como já tinha sido reprobado várias vezes, desde os 14 anos, então depois de 6, 7 anos... Já tava cascudo, né? Já estava tranquila, só mais uma, vamos continuar, levanta e uma hora vai dar certo. E aí deu certo exatamente quando precisava, numa carreira que eu acho espetacular, mas recomendo para todo mundo. Né? Inclusive, vários alunos eu tento até convencer, não, sai daí da MP, mas vem para a Procuradoria. Ô, Fábio, uma coisa que eu vejo o pessoal sempre comenta muito com a gente, o pessoal reclama muito, e eu acho que você vai ser um cara bom para dessas dicas. O pessoal reclama muito da questão da gestão de tempo e organização. Você teve muita dificuldade com isso na sua preparação? O que você pode dizer para o pessoal que às vezes tem esse tipo de dificuldade, cara? Sim. Eu tive, mas o tempo ali estava a meu favor, porque eu era novo. Né? Hoje em dia, a média de quem passa nos concursos é com mais de 30 anos, principalmente nos concursos mais difíceis. São pessoas que normalmente já passaram em outros concursos, de técnico, de analista. Né? Então, o tempo é cada vez mais escasso. Naquela época, eu era muito novo. Né? E eu tive a oportunidade, né, do meu pai deixar eu só estudando. E desde a faculdade eu pude aproveitar a faculdade já meio que estudando para os concursos. Então eu tinha, como o tempo estava ao meu favor, eu podia errar quase que à vontade. Né? Então demorou para entrar no ritmo e criar lá uma metodologia, uma estrutura que realmente funcionasse, não desperdiçasse tanto tempo. Hoje, minha recomendação é procure um especialista o mais rápido possível. Inclusive, se hoje for o dia 1 que você for começar a estudar, vá atrás de um especialista para te ajudar a fazer a organização e a metodologia. Então, hoje, naquela época não existia, existem as mentorias voltadas para concurso público e uma das especialidades dos mentores é montar os cronogramas de estudo. Né? E aí cada um vai ter um tipo de serviço diferente. Mas tem um especialista hoje ao seu lado. Por quê? Lá naquela época, a grande briga era pela informação. Você não tinha acesso à informação. Tanto é que os concursos eram mais bairristas. Então, quando passava quase... Aqui em São Paulo, quase todo mundo era de São Paulo. No Rio, curso quase bom todo na mundo era do UAB, Rio. o cursinho bom não sei o quê. O cursinho Exato. que é Então, cada lugar era muito regional. Hoje, você disputa com os melhores do Brasil. Gente que fez federal em tudo quanto é cantos, fez USP, fez PUC, fez... fora do Brasil, se bobear. Então, você tem aí gente excelente em todos os lugares. E antes a informação, como é que era? Era passada presencialmente. Então, você tinha que ir para Brasília, você tinha que ir para uma grande capital, vir para São Paulo, para o Rio. Então, quem era do interior tinha que mudar para um lugar desse para ter acesso à informação aos melhores professores, aquelas dicas, as técnicas de estudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com um clique, você consegue comprar, claro, com um investimento alto, mas você compra um vitalício à vontade. Aqui, naquela época lá, você pagava 2, 3 meses de cursinho. Isso sem contar o valor do kitnet, que você tinha que morar lá, quem era do interior. Né? E hoje, então, a informação é muito barata. Então, não é mais a informação que está ali. A gente tem até demais hoje, né? Demais. Hoje você clica um botão, é literalmente, né, o Netflix. Aí você não sabe por onde começar. Parabéns, agora você tem 10 mil PDFs, questões ilimitadas feitas com inteligência artificial, né, 8 professores de cada matéria com 600 mil horas aula de videoaula. Eu não tenho a mínima ideia de como começar. Né? Então, ter alguém que é especialista para te ajudar nessa parte hoje é quase que obrigatório. Né? Senão, você vai ficar naquela tentativa e erro
ou muita gente que deve estar nos vendo, porque a gente tem alguns estudos que indicam que 50% das pessoas que compram o curso online não assistem nenhuma aula. O cara faz investimento às vezes alto, 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, não assiste nenhuma aula. Ou seja, não consegue o mínimo de organização ali, mesmo ele tendo vontade. Tanto é que ele tirou um dinheiro que muitas vezes vai faltar ali no orçamento dele. Então, ter essa parte de organização e sozinho, então você não tem nem para quem perguntar. Não, e a mentoria, às vezes, não custa nem o primeiro salário do cara, né? Se ele passar no concurso. Não. Eu gosto de fazer um cálculo, né, multiplicando o salário líquido por 30 anos de serviço. A calculadora não faz. É 0. Não faz. É assim, um investimento muito pequeno. Né? E você vai gastar com passagem aérea, com curso, com livro. A mentoria entra no pacote de investimentos e o seu primeiro salário vai pagar tudo. Fica tranquilo. Você, Fábio, prestava prova desde cedo. Como é que você lidava com a ansiedade das vésperas da prova? Como é que você trabalhava isso? Eu nunca tive medo de fazer prova. Estudei de pequeno, acho que por conta de conseguir estudar na véspera, né, ser aprovado, se eu não ficava de recuperação, era um bom aluno, então nunca tive medo da prova. Mas quando chegava essas grandes provas, aí vinham as reprovações. Né? E aí na minha cabeça eu nunca entendia. Mas como é que eu sou um bom aluno, né? Fico ali entre os melhores da sala, né? É o que presta atenção, e não passa. E aí eu via que o grande erro estava nesse estudo de véspera, nessa necessidade de aprender de verdade, não só de decorar. Né? Porque para você decorar um edital de concurso, independentemente de qual que seja, uma matéria é impossível. É impossível. Então, esse medo eu sempre achava que ia ser aprovado. Então, a ansiedade ela está muito ligada a um medo futuro. Né? Como eu sempre achava que eu ia passar, né, vinha aquela energia extra como empolgação e não como medo. Então, isso que eu falo bastante para os alunos. Então, tenha legítima expectativa, tenha fé que vai dar certo. Porque na hora que o prazo vai apertando, essa energia extra vira empolgação. Mais ou menos na época que a gente era criança. Ia chegando o Natal, a gente tinha certeza que ia ganhar aquele brinquedo lá. Que o Papai Noel vai ganhar o brinquedo. Então você não tinha medo de não receber. Você tinha, né, aquela empolgação. Chega logo, que hoje é meu dia. Então, essa mudança do copo meio vazio para o meio cheio é muito importante para que essa energia extra venha como empolgação e não como ansiedade. Então, é algo que a gente tem que sempre estar trabalhando, que hoje é minha prova, hoje eu vou ganhar. Então, o grande campeão, na hora que... pegar aí um exemplo do esporte. Na hora que ele vai pular na piscina, na hora que vai sair na largada, na hora que o juiz vai apitar e começar o jogo, ele está pensando que ele vai ganhar ou que ele vai perder. Que ele vai ganhar. Né? Então, essa ansiedade, eu não sofria tanto com medo da derrota, porque acho que eu tinha muito essa fé de que ia dar certo. E aí, quando não dava, eu ficava, meu Deus, mas o que eu fiz de errado? Né? Não acredito. Né? Aí você fica naquela negação, na raiva, depois você começa a ver com outros olhos. Mas eu acho que na hora que cancelou aquela minha prova primeira da Procuradoria, eu falei, e agora? Né? Será que eu passei? Né? Finalmente eu passei da primeira fase. Né? Foi a minha primeira fase, tirando da OAB, que eu passei, que eu fiz lá de delegado de polícia, não tinha ido. Eu ia fazer minha primeira prova escrita mesmo. E aí acho que bateu um pouco de desespero, por isso que eu quase falei, não, acho que não é para mim, eu vou largar a mão, e aí me colocar de volta no eixo. Não é assim, vai lá e faz que vai dar certo. Então, ali me bateu um medinho, sim, com certeza. Mas depois não. Depois no exame oral, muita gente tem medo de exame oral. Fala, não, no exame oral é onde eu vou brilhar, é onde eu vou mostrar minha capacidade, eu vou estudar para ser um dos 5 primeiros, tanto é que minha nota foi subindo ao longo do concurso. Então, na primeira fase, eu estava fora dos 100 primeiros, estava em 100 e pouquinho. Na segunda fase, eu já subi para 50 e pouco. No exame oral, junto com os títulos, eu pulei para 17º. E aí teve um lá que desistiu, então fui o 16º, finalizando o concurso. Então, ao longo do concurso, eu fui ganhando, né, mais empolgação. E não, agora eu vou melhorar, vou tirar uma nota maior. Então, cada vez, isso ajudou muito esse pensamento positivo, essa fé que vai dar certo e autoconfiança, né? Que acho que o grande medo é a gente não acreditar na gente mesmo.
Isso aí. Ô Fábio, você falou uma coisa que a gente passa muito por isso aí, principalmente ensino médio e ensino fundamental, né? Que é o estudo de véspera, né? Porque eu sou daqueles também que... Na própria faculdade, assim. Que eu sou daqueles que, assim, eu chegava um dia antes, eu estudava no dia da prova, eu chegava lá um pouco mais cedo na escola, hoje tem, aí eu lá desesperado. E acho que a gente acaba sendo habituado a isso, né? Sim. Mas uma coisa que você falou, que eu acho que, assim, eu queria saber se isso pesou na sua carreira, em toda a sua preparação, questão da base, ensino fundamental e ensino médio. Isso você acha que teve uma contribuição boa aí, pelo que você falou? Que a gente está falando, você tem um histórico de já ter servidores em casa e seus pais serem da área de concursos. E eu acredito assim, a gente acaba se preocupando muito com a base, né? Se preocupa. E aí eu queria meio que assim, porque a gente sempre fala de uma coisa que é muito importante, às vezes a gente fala com o pessoal, eu costumo dizer que eu acho que o concurso público é uma maneira, hoje talvez a melhor da gente poder... como se diz, uma disputa por uma vaga de uma maneira mais justa. Mas é lógico que a gente sabe que nem todo mundo parte do mesmo lugar, né? Exato. Então eu queria assim que você pudesse pontuar pra gente assim a diferença que uma boa base, o que pode ter feito para você, que pode ter te ajudado e o quanto eu acho que isso foi importante aí na sua preparação. Sem dúvida nenhuma, né? Ensino fundamental, ensino médio contribuíram muito para esse resultado depois ali. Por quê? Eu não fiz as melhores escolas de São Paulo, mas fiz boas escolas, fiz escolas particulares, então tinha uma base boa em português, em matemática, não foram suficientes para passar no concurso da Força Aérea, mas né, escrever corretamente, escrever bem, então isso realmente fez muita diferença depois ali na faculdade, até para você conseguir compreender o direito, né? Então ter tido boas aulas de história, geografia, então essa compreensão geral do mundo, isso é muito importante. E quem já passou no concurso ou quer passar e tem filhos pequenos, né, coloca a criançada para estudar. Minha filha, tadinha, né? Você tem que estudar todo dia, desde pequena, né? Sem querer fazer propaganda aqui, mas já fazendo. Coloquei ela no Kumon, que muita gente deve conhecer. Todo dia tem lá matemática, inglês, português. E realmente isso faz muita diferença depois no futuro. Então essa base realmente é importante. Então, principalmente quem está fazendo concurso para técnico, para ensino médio, ainda que você não consiga eventualmente pagar um curso preparatório, tem plataformas que te ensinam de graça. Então faça muito português, muita matemática, para ajudar principalmente em raciocínio lógico, na parte de informática, tudo isso é muito relevante. Porque principalmente a parte de linguagem, sem a linguagem a gente não consegue avançar nos outros temas. E aí, às vezes, o português te reprova. Sim. Mesmo não caindo na matéria português, o português te reprova. Então, às vezes você não entende qual é a pergunta. Por que eu fui reprovado naquele vestibular naquela época? Por causa do português. Alguma coisa ali eu não entendi dentro do tema que era para ser explorado, porque era uma tirinha de quadrinhos, então acho que eu não entendi direito. E aí veio uma reprovação ali forte, né? Então essa base é muito importante. Então muitas vezes você tem que voltar, melhorar bem a parte de português, de matemática para quem vai fazer principalmente os concursos de ensino médio, porque isso é muito relevante ali para os concursos. Português é essencial. Então, treine em redação, faça um curso de redação, faça curso de dissertação, que eu vejo muita gente reprovando em segunda fase, sabe tudo, mas não consegue transmitir aquela mensagem de uma forma escrita. Fica bagunçada, fica fora de ordem, né? Você tenta ler, começa no jeito, não tem um raciocínio bem estruturado. Por quê? Português. Fazer redação, fazer dissertação, se preocupar com quem está lendo. Né? Porque se vocês pegarem meu caderno, vocês não vão entender nada. Né? Na minha cabeça faz sentido. Né? Mas na hora de transmitir, a gente tem que ter essa preocupação. E a mesma coisa no exame oral. Se eu sair falando tudo que na ordem que está na minha cabeça, não vai fazer sentido para a pessoa que está me ouvindo. Então, eu tenho que ter sempre essa preocupação do receptor da mensagem. Então, essa é a regra número 1. E outra coisa, a gente está muito acostumado com a informática. Então, o computador corrige.
Ah, não coloquei a vírgula, mas aparece lá, ó, esqueceu a vírgula. E é na hora de fazer a redação, fazer a prova escrita. E isso vai fazer falta. Então é importante mesmo, né, ter esse ensino diferenciado. E isso que eu vi, né, na época do cursinho, muita gente passando, vindo de excelentes faculdades, vindo de tanto públicas quanto particulares. Por quê? Tiveram um ensino fundamental, um ensino médio mais forte, passaram nesses grandes vestibulares e ali, né, e para passar em grande vestibular já tem que mudar a chave. Não dá mais para estudar só de vésperas. Então, uma pessoa que aprendeu mais cedo, né, que o estudo tem que ser a longo prazo. E aí eu via que essas pessoas realmente vinham à frente, vinham numa vantagem. Então, você que está numa desvantagem, vá e corra atrás. Todo mundo nasceu com uma carta, com uma mão de cartas na mão. Então, vai lá e faz o seu melhor. Né? Que a gente vê várias pessoas, o cara morava em casa de palafita, era analfabeto até 30 anos, depois consegue e passa. Por quê? Pega aquilo que você tem e faz. E tem muita gente que justamente o contrário. Tem a vida toda privilegiada, estudou no melhor... na melhor escola, tem carro, tem empregado, tem tudo, tem tempo, o pai paga todo o cursinho e cai no estudo. Né? Então, pega a sua realidade e faça o melhor que você tem com ela. E nunca fique esperando o momento ideal. O momento ideal vai ser quando daqui 6 meses eu vou terminar de pagar não sei o que eu vou conseguir fazer um cursinho e o cursinho vai ter... Não, se você não faz o melhor hoje, você não vai fazer lá no futuro. Então, pega o que você tem hoje, faz o seu melhor e vai dar certo. Tenho certeza absoluta. Show de bola. Bem explicado. Muito bom. Isso dá para concurso, a gente sabe que, emocionalmente falando, ele não facilita para que sua vida fique linear, né? O estudo para concurso ele tem altos e baixos, e não é só os altos e baixos de ser aprovado e reprovado. A questão emocional pesa muito, porque é quase que todo mundo estuda de maneira solitária, como você mesmo lembrou. Estuda sem a certeza do lado. Você até pode acreditar que você vai passar, os mais otimistas como você, eu também fui assim. Você pode até acreditar que vai passar, mas você não tem um elemento importante. Quando? E isso por si só, às vezes, é um calcanhar de Aquiles. Então, a pessoa mais equilibrada, há momentos de desânimos. E aí que eu te pergunto, durante a sua preparação para concurso público, como que você fazia para manter o foco e até uma certa motivação em momentos de desânimo? Como é que você lidava com isso? Perfeito. O foco tem que ser mais no processo do que no resultado. Vencer o dia. Então, se eu vencer aquele dia, eu vou ficar altamente feliz. Então, o que era o meu dia ali na época que eu estava prestando concurso? Ir na aula, prestar atenção, entender o que o professor falar, ou de preferência até me adiantar o que ele ia falar, fazer as minhas anotações, conseguir dar as aulas como o professor deu, com base nas minhas anotações, acrescentar ali, terminar aquela minha programação que eu fiz para aquele dia. Isso me deixava feliz, ou seja, eu venci aquele dia. Eu não sabia o dia que ia ter minha prova, quando ia ter a prova. Aliás, várias vezes a gente começa a estudar e não sabe nem que prova vai fazer. É só vamos. Então, esse foco nas micro-vitórias são muito importantes. Porque o meu foco é vencer aquele material, aquele dia, vencer aquele PDF, fazer aquela questão, acertar aquelas questões. E, automaticamente, a gente vai ganhando prazer nisso. E aí eu volto naquela ideia do que a gente é muito parecido com o atleta. O atleta ele vai lá para treinar aquele dia. Sim. Ele não está muito preocupado com o campeonato, quando vai ter, então ele está preocupado em melhorar aquele fundamento que ele está fazendo, e aquela repetição, e todo dia, e ficar feliz com essas vitórias, principalmente naquele dia ruim. Naquele dia ruim, às vezes meia hora de estudo é o que dá para fazer, e se você fizer bem feito, vai ser um dia vencedor. Então a gente acaba... a vida fica mais simples. Então não tem que me preocupar que dali 4 meses, 3 meses vai chegar aquela prova, eu tenho 178 milhões de assuntos para dar conta. Não, eu tenho que vencer só esse dia. Né? E ter essa tranquilidade de conseguir dividir, né,
um trabalho gigantesco em pequenas porções dá uma tranquilidade absurda. Todo mundo aqui tem que escrever um TCC, tem que escrever um artigo, fazer um trabalho muito grande. O que a gente faz? Procrastina. Fala, tem um negócio gigantesco. Uma hora é fácil. Exato, uma hora vai. E aí só faz na hora, né? Hoje, susto 23h59, vai acabar o prazo. Opa, 11h30 começa. Né? Então, se a gente consegue dividir ele numa tarefa bem menorzinha, hoje eu vou fazer só isso aqui. Então, eu tenho lá um TCC para fazer. Hoje eu só vou fazer a folha de rosto, que é só colocar uma frase. Eu vou fazer só dedicatório, eu vou fazer um tópico do sumário. Né? E aí vencer aquele tópico, você vai ver que a sua vida fica muito mais tranquila. Né? Então, algo que era muito grande ficou pequenininho. Né? Tem uma frase que é muito boa. Né? Como é que você faz para comer um elefante? Cara, não faço ideia. Uma mordida por vez. Né? Então, algo que é gigantesco vai diminuindo. E aí a gente vai viver todo o santo dia. Porque como a gente não tem essa expectativa pelo resultado, não focando só na prova, se focando ali naquele dia, se você passar ou não passar, no outro dia o que vai acontecer? Você vai estudar de novo. E de novo. E depois que você passa, né? O Michel também é do meu time, o que a gente continua fazendo? Continua estudando. Né? Começa a estudar outras coisas. Mas você vai continuar estudando e você fica viciado em estudar. Não tem um dia que você não quer estudar, aprender uma coisa nova, melhorar alguma coisinha ali no seu dia a dia. Você não vai parar no tempo. Então, é muito igual ao atleta. Depois né, que o cara é campeão, ou tem gente que nem é campeão. Quantos atletas amadores que nunca vão disputar um campeonato? Né? O cara corre lá todo santo dia, mas ele nem se inscreve para nenhuma prova. Luta, judô, jiu-jitsu, karatê... Né? Faz crossfit, mas nunca vai participar de um campeonato. Mas ele treina ali, ele vence, e aquilo por si só já dá prazer. Então, ter o estudo como uma atividade que faz parte de você. Né? Como algo que te dá muito prazer, que te dá micro vitórias. Então, todo dia você está vencendo porque você melhorou alguma coisa. Lembrei de alguma coisa que eu vi lá há tanto tempo, acertei uma questão a mais, acertei 10 questões a mais. E aí, na hora que você começa a passar das primeiras fases, ir muito bem na segunda fase, né? Você fazer muito bem uma prova oral, você se sente, né, alguém que está realmente voando. Então, cheguei no meu ápice aqui. Então, ver essa melhora de pouquinho. Nossa, 1 ano e meio atrás eu não sabia absolutamente nada. Hoje eu estou gabaritando o tributário, eu estou gabaritando o empresarial, que nem imaginava que eu conseguiria entender alguma coisa. Então, essas vitórias são fantásticas. Então, tira um pouco o foco do resultado do campeonato, tira um pouco o foco da prova e vence o teu dia. E isso talvez até seja o que equilibre um pouco mais, né? O nosso mental, né? Exato. Porque quando a gente foca, você fica muito focado no resultado final, você esquece de fazer exatamente o que você falou, né? Que Exato. é viver o dia a dia e ver o processo, né? Aí, em vez de prazer, vira uma tortura. Exatamente, porque tem muita gente que comenta que às vezes todo aquele momento que você decola na coisa é justamente no momento de tensão, né? Porque você chega num momento ali pré-prova, alguma coisa, você está numa tensão muito grande. E eu acho que no concurso público isso eu acho que vicia a gente, né? Que você está naquela tensão, você vai, não vai, aí você vai lá, vai. Ali, aí você está corrigindo, você forte. começa a ver, acertei. Aí você, quando passa aquela sensação, você fala, caramba, né? E eu acho que às vezes o pessoal que está em casa, muitos podem. Quando você está no processo ali, é um pouco tenso, às vezes até um pouco traumático, mas é o que você falou, quando você consegue transformar aquilo ali na sua rotina, que você consegue entender dentro do processo o que funciona melhor para você, o que rende para você e o que não rende, e você começa a aplicar ali, aquilo começa a funcionar, começa a fazer sentido, aí eu acho que entra nesse momento que você começa a viciar no negócio. Opa, agora eu aprendi a sei como é que funciona. Na hora que você fica bom, você vê que você está bom. Né? Acho que um dos maiores elogios que eu tive nessa época de concurso, já me preparando para o exame oral, aí tinha a banca simulada, e aí tinha um professor maravilhoso de direito constitucional, ele deu uma aula sobre intervenção, e eu literalmente decorei a aula dele. Vou falar igualzinho, do começo até o fim. Né? Fiz as minhas anotações. E aí, a pergunta que ele me fez foi sobre intervenção federal. Eu dei a aula dele e ele falou assim, parabéns, você me deu a minha aula sobre intervenção federal. Eu falei, exatamente. Então, foi o maior elogio que eu consegui. Foi isso, de conseguir realmente compreender com o passo a passo, com o roteiro. E aqui, para quem está no exame oral, já fica essa outra dica aqui. Todo mundo menospreza, muita gente menospreza videoaula.
A videoaula pro exame oral é maravilhoso. Por quê? O professor ele criou o roteiro do passo a passo de como o outro vai entender. Então, se você pegar aquele roteiro, né? Por quê? Na nossa cabeça está de um jeito. Se você sai falando tudo que você sabe, ninguém entende nada. Então, ele já roteirizou ali para você. Esquematiza ali. Né? Eu gosto de falar, né, que o exame oral, a gente precisa, como já não vai conseguir acrescentar muita coisa, a gente precisa roteirizar o nosso conteúdo para passar na linguagem oral. Porque ali a gente já sabe fazer teste, a gente já sabe escrever, mas falar, a maioria até na primeira vez que está no exame oral. Muita gente só faz no exame oral na vida, passa e chega. Chega de concurso, né? Para mim acabou. Fui campeão, vou aposentar as chuteiras. Então é um momento que ele que dá muita ansiedade e você não sabe o que fazer. Então, roteirizar esse seu conhecimento é importante. E o professor, na hora que ele deu a videoaula, ele já criou aquele roteiro. Então, você pegar lá os slides, o roteiro que ele usou, e partir disso para você conseguir ir acrescentando, claro, o seu conhecimento ali e aplicar isso na forma que virá na sua prova, é maravilhoso. Então, não menospreze videoaula para quem está na fase oral, que aquilo ali. O roteiro é muito, muito importante ali para você conseguir transmitir de forma clara aquela mensagem, aquele instrumento ali que você está estudando. Já que você falou da videoaula, já vou partir para essa daí, né? Vou entrar naquela polêmica lá que a gente sempre fala, né? Qual que é a melhor maneira de estudar? É o PDF, a videoaula, o PDF? Você já falou uma coisa que é bem interessante, eu acho que você já pontuou. E assim, tem muita gente que às vezes... a gente já entrevistou pessoas aqui que falou, eu tinha muita dificuldade com PDF, não pegava, eu ia para videoaula. E às vezes funciona também, né? Funciona. Você tem que tomar cuidado. Por que abandonar a videoaula e ir para o PDF? Porque pode ser que você esteja lá naquele primeiro erro que eu falei. Que estou lendo, passivo. Estou entendendo e acho que estou aprendendo. Porque, fatalmente, você consegue ter muito mais conteúdo num PDF, indo muito mais rápido que na videoaula. Eu dou bastante aula. Então, um conteúdo de, 100 páginas, eu vou demorar 2h30 para falar. Você vai demorar, quantas horas para dar aula de controle de consonalidade, para falar sobre licitações. Uma vez eu fiz uma imersão em licitação, né, ao vivo. Foram 6 horas falando de licitação em contrato, seguido, sem parar. Né? Então, o PDF acaba sendo mais rápido. Mas toma cuidado. Quanto que você está aprendendo nisso? Sim. E a gente pode usar a videoaula também como forma estratégica. Para fazer algumas revisões, para pegar aqueles assuntos que você nunca viu na vida. Falar, sou promotor de justiça, sou procurador de Estado, agora eu vou ser dono de cartório. Aí você nunca estudou a lei de registro público, então começa numa videoaula, pelo menos para ter aquela noção inicial. Por quê? O professor ele vai explicar de uma forma, né, que muitas vezes você teria que fazer a interpretação direto ali no texto. Então, às vezes, um exemplo muito bem dado, isso traz muito mais concretude para você conseguir estudar. Então, a videoaula para iniciantes é excelente. A videoaula também tem aquela ideia de você estar vendo alguém, conversando com alguém. Então, é importante também nesses momentos. E aí só toma esse cuidado para não abandonar a videoaula e ir direto para o PDF, porque simplesmente que o PDF é mais rápido. Sim. Então, tem que tomar esse cuidado. Realmente eu estou aprendendo? E hoje em dia era da informação, né? Então você tem quanto múltiplas fontes de informação são importantes. Tanto é que a gente lê um livro, depois lê um PDF, vê uma videoaula sobre aquele assunto que é mais importante. E o que eu sempre tenho que fazer? Depois que eu vi alguma vez, eu tenho que me adiantar aquilo que vai ser falado ou que está escrito, para ver se eu já sei ou não. E aí eu consigo ver onde estão meus erros, onde que eu estou esquecendo, o que está entrando de novidade. Então é sempre importante eu estar me adiantando e não sempre ficar ali, né, esperando. Exato. Então, uma videoaula não é para você ser o legendador da videoaula. Eu vou lá, vou criar as legendas aqui. Não. É a mesma coisa no PDF, né? Vou pegar, copiar e colar tudo aqui, ou vou grifar tudo. Então, tem que passar, né, pelo seu crivo e aí você produz alguma coisa. Seja um mapa mental, seja o seu caderno, seja um resumo, uma redação. Algo que depois, com aquelas informações, você vai conseguir, entre aspas, reproduzir ou utilizar aquele conhecimento mais para frente, sem ter que rever a videoaula, sem ter que reler
200 páginas de PDF e tudo mais. Então, só toma cuidado com essa falsa velocidade que o PDF te dá. A videoaula é muito mais rápida. Só que será que você aprende mais com a videoaula ou com o PDF? Então, essa ideia é que você tem que tomar cuidado. O PDF, com certeza, você consegue mais rápido. É, verdade. Show de bola. A gente aqui, não sei se é uma linha parecida com a sua, você que, né, ajuda as pessoas a serem aprovadas de certa maneira, o método de estudo é um ativo seu de trabalho, não tem como não ser. E aqui eu sempre falo com quem me procura para estudar para concurso ou quem procura para dar mentoria, alguma coisa assim, eu sempre falo que eu não consigo acreditar que exista um método de estudo infalível, um método certo. Não consigo acreditar que algo que a gente possa dizer que está engessado e que se você entregar para o aluno, ele fizer daquele jeito, ele vai ser aprovado. Eu não consigo acreditar nisso. Se você acredita, eu respeito, mas eu não consigo. Eu não consigo dizer que existe um método infalível. Mas eu consigo dizer que existem coisas que não devem ser feitas porque fatalmente vai te levar para o buraco. Dificilmente alguém que fez aquilo por muito tempo foi aprovado. Dentro dessa minha linha, eu consigo enxergar as revisões como algo essencial. Eu até costumo dizer que a pessoa realmente está aprendendo quando ela está revendo. Porque aquele primeiro momento de leitura, se ficar só naquilo, você leu uma vez, por mais que você compreendeu, e aqui a gente volta em algo que você falou muito parecido lá atrás. Se você acha que isso dá para concurso ou para qualquer outro tipo de prova, leu uma vez, compreender é o suficiente, daqui a 6 meses, 1 ano, você vai resgatar aquilo de um jeito que vai fazer você estar na prova, dificilmente. Um item ou outro, sim, mas o conjunto de assuntos que você estudou, sem revisões, o sucesso ele não chega. Só que a revisão é negligenciada com uma certa frequência. Por quê? Porque o aluno ele acha que ele está estudando quando ele está avançando no edital. Exato. Quer acabar. E aí, quase acabando o edital. Quase acabando. E aí a revisão acaba sendo negligenciada e é necessário acontecer algumas reprovações. E aí a gente volta a dizer novamente aquilo que eu disse no começo, que a reprovação é algo natural, porque é a partir dela que você aprende a estudar e você vai ajustando, calibrando sua organização de estudos. E esse momento de reprovações, apesar de ser triste, ele caleja. E é aí que você começa a enxergar que as revisões são importantes e, naturalmente, que não só avançar no edital é que a aprovação vai acontecer. É a partir daí que eu te pergunto, durante a sua preparação, como é que você organizava as suas revisões para não deixar muita matéria também acumular, coisas que você precisava ler ali naquele momento? Como é que você organizava isso? Perfeito. Então, concordo 100%, Michel. Faço uma pergunta para qualquer um que está vendo a gente. Teve alguma coisa que você fez uma única vez na vida e ficou melhor do que alguém que faz aquilo todo santo dia durante 5, 8, 10 anos? Então, como é que você vai estudar um negócio uma vez só e vai ser melhor que o cara que está ali 3, 4 anos fazendo revisão, exercício, dando aula, escrevendo livro? Né? Quantas vezes a gente já disputou, né, vaga com o cara que é professor? Sim. Né? O cara dá aula daquela matéria. Então, ele já viu aquilo 300 mil vezes, você vai ler uma vez só e vai ser melhor que ele? Acho meio difícil. Né? E aí volta na casa do atleta. Todo atleta faz o mesmo negócio todo santo dia. Né? Então, você joga futebol, você treina, passe, chute, corre, mesma coisa. Lutador de judô, você faz aquelas entradas 1 milhão de vezes. O mesmo kata, você faz karatê, você joga vôlei, tudo a gente treina muito, 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 muito. É a repetição que vai gerar a proficiência. Né? Aí esses dias eu estava vendo na internet também um corte no podcast, é muito legal. Um professor, não sei se é verdadeiro ou não, né? Ele deu duas salas, 2 tarefas diferentes. A primeira tinha 6 meses, ou seja, o semestre inteiro, para fazer um único vaso. E a missão era ficar que esse vaso único que eles fizessem ficasse perfeito. E a outra sala tinha que fazer o maior número de vasos possível. Deu 6 meses, o que ele fez? Pegou o vaso único e pegou um dos últimos vasos lá que a outra turma fez e comparou para ver qual que estava melhor. Adivinha qual que ficou melhor? O pessoal que fez vários vasos. O cara que fez vários vasos. Então, essa repetição que vai levar a gente a ter proficiência. Né? Existem gênios? Existem gênios. Pega Mozart, com 4 anos, já fazia aquelas composições dele. Mas a obra de arte dele veio com quanto? Depois dos 40. Então, ele demorou 35 anos para ficar, né, famoso para o resto dos séculos.
Então, nada a gente vai fazer uma única vez e vai conseguir essa proficiência. Então, essa repetição é necessária. Então, como que eu fazia? Então, eu produzia caderno. Até hoje eu falo para as pessoas criarem algum tipo de material, nem que seja no mínimo grifo, alguma coisa você tem que criar. Então, mapas mentais, flashcards. Por quê? Para ser a sua fonte rápida de acesso àquelas informações ali. E eu fazia a revisão da matéria toda vez que eu ia estudar aquela matéria. Então, imaginar, hoje eu vou estudar Direito Administrativo. Eu estava lá na 5ª aula. Então, eu via a primeira, quando eu via na segunda, eu já revisava a primeira e estudava a segunda. Chegava na terceira, eu revisava a primeira, revisava a segunda e estudava aí pela primeira vez a terceira. Chegava na quarta, eu voltava pelo menos 2. Mas como eu já tinha visto 2 vezes a aula 1, estava muito rápido. Né? Então, eu gastava 2 minutos para, isso é isso, aquilo. E aí na outra e a outra. Então, ia fazendo de forma acumulativa. Mais os exercícios. E quando a gente vai para um reta final, alguma vez a gente já viu aquela matéria também. Então já vai ser uma terceira, quarta vez que você está naquele material normalmente mais enxuto. Ou uma videoaula mais enxuta, ou uma aula vivo mais enxuta, ou um PDF que ali é mais enxuto. Então, essa multiplicidade de contatos que você vai tendo ao longo do tempo, fora que você já viu na faculdade. Então, mais os exercícios. Então, a gente faça o máximo que você conseguir para conseguir essa proficiência. Então, lembra do cara do vaso. Teve lá que fez uma vez durante 6 meses para ficar um negócio perfeito e o cara que só foi repetindo, vamos embora, vamos na velocidade mesmo e ficou melhor. Então, você tem que conseguir essa multiplicidade de repetições para ficar bom. E o nosso grande problema é o tempo, né? Onde a gente consegue encaixar esses tempos. Então, além dessas mini revisões antes do seu tópico novo, é bom reservar alguns horários. Você pega lá 1 hora, 1h30, 2 horas para revisar o máximo que você conseguir sobre aquela matéria. Então, pega um dia para revisar tudo de tributário que você conseguir. Pega o outro, tudo de português, tudo de matemática. Então, para a gente conseguir ter isso. Além dos exercícios como revisão. Então, se o exercício ele pode ser de fixação, de revisão e como simulado, no dia de fixação, eu vou fazer o exercício daquela matéria que eu estou estudando. Tá? Estou estudando princípios do direito administrativo. Então, vou fazer só princípios. Depois, quando eu for colocar dias para fazer exercício, eu vou aumentando, né, lá na minha plataforma de exercícios as matérias. Então, começo com princípios. Aí depois eu faço princípios mais atos administrativos. Depois eu faço princípios mais atos mais serviço público. Depois eu faço princípios mais atos mais serviço público mais licitação. Então, eu sempre estou incrementando. E aí dá preferência, claro, quando você está começando pela primeira vez, você começa os assuntos mais básicos. Quando você já está num reta final, você está mais avançado, coloca as coisas que mais caem e as que são mais difíceis. Então, direito administrativo, você não vai começar no regime jurídico administrativo. Você vai começar onde? Licitações, concessão de serviço público. Tributário, você não vai começar nos princípios de tributário. Vai começar onde? Reforma do tributário. Né? Então, a gente já põe um negócio mais difícil, por quê? Ao longo do tempo, vai ser aquilo que você vai mais conseguir revisar e fazer exercícios ao longo do tempo. Então, é quantidade, não tem jeito. É quantidade mesmo. É tempo de cadeira, não tem jeito. Nas Forças Armadas eles usavam isso. Somente a exaustão gera a perfeição. É isso aí. Não tem para onde correr, de fato é isso mesmo. Ô Fábio, e vamos lá, nos seus concursos que você prestou, nessa sua jornada, durante esse período, teve alguma situação que você passou, alguma prova, alguma coisa que você fez que chamou a atenção, que você falou, nossa, uma coisa assim que fugiu da normalidade, algum caso, alguma situação que você vivenciou? Eu gosto de falar isso porque na época que eu prestava o concurso para EPICAR, igual a gente estava comentando, teve uma vez que eu fui fazer a prova e, gente, eram outros tempos, viu? A gente tinha que apresentar o cartão de inscrição pago lá para entrar para fazer a prova. E na época eu morava no interior, fui fazer prova na capital, em BH. Minha irmã morava lá em Belo Horizonte. E eu não esqueci de levar o bendito do comprovante. A minha sorte é que eu fui para lá. Eu lembro que eu tinha ido para lá no sábado e a prova ia ser a prova era durante a semana, né? Ia ser na segunda-feira a primeira prova. E aí no sábado chegou lá todo pimpão, curtindo.
de boa, né? Feliz da vida. E a minha irmã falava, vamos lá ver o lugar que você vai fazer a prova, né? Porque eu não vou estar com você, vou te deixar lá, você vai pegar o ônibus e vou te mostrar. Beleza. Foi lá, bacana. Aí eu vi a gente indo lá tranquilo, eu vi os carinhas com o comprovante na mão, né? Aí eu olhei assim, aí sabe que deu aquele estado? Meu, por que esses caras estão com esse negócio na mão aí, né? Pra que serve isso aí, né? e tinha foto, e o comprovante da inscrição paga tinha foto ali, né? Aí uma das pessoas, dos candidatos, só pegou o ônibus com a gente, né? E aí eu olhei para ele e falei, você trouxe o comprovante? Ele falou, tem que trazer, senão eles não deixam entrar para fazer a prova. A minha irmã olhou para mim, você trouxe o seu, né? Aí eu olhei e falei, respondo ou não respondo? Falei, eu acho que eu esqueci. Ela falou, não, você não esqueceu, não. Não é possível, né? Eu falei, eu acho que eu esqueci. Aí chegamos lá, por sorte, cara, a gente conferiu no período da manhã, né? Aí não tinha, a gente ligou para um vizinho que falou com a minha mãe conseguiu ir na cidade de Viçosa para pedir pro motorista. A gente deu uma caixinha pro motorista, o motorista levou, e à noite, no domingo à noite, chegou o ônibus, o último ônibus do dia, o motorista levou, cara. Mas pense num cara que passou um aperto. Pense num cara. Viçosa, terra do doce de leite, né? Terra do doce de leite. Então, mas você passou por alguma situação? Comigo eu já fiz prova pro Colégio Naval. Passei da primeira fase, fui para a segunda fase. E aí tava muito ruim no dia. Passando lá, fui fazer a prova, doente, mas não sabia o que eu tinha na época. Aí no dia seguinte eu fui no médico, tava com catapora. Tomara que eu não tenha passado pros colegas ali. Ali do lado. Porque se você não para concurso, você vai com catapora, irmão. Vai ter com catapora mesmo, não tem problema. Lá, não tem problema. Quase ninguém, tinha quase ninguém lá também. Mas eu vi muita história e consegui aprender com os erros dos outros também. Né? Minha mãe também prestava concurso, ela pegou carona com uma amiga dela e elas iam fazer lá o curso para diretora de escola e foram para a escola errada. Então, era outra cidade, não tinha nem como fazer. Gente que assinou a prova de segunda fase, né? Então já, né, que levou a caneta da cor errada. Então sempre falo, olha a cor da caneta, pega o seu documento, né? Não esquece o vademécum, né? Então olha, tem que ler o edital, gente. Não dá para não ler edital. É obrigatório ler o edital e cuidado com o que você vai comer também, já histórias de gente com dor de barriga e tudo mais, até que atrapalha totalmente ali e vá com antecedência. De preferência, principalmente quando você está numa cidade diferente, chega um dia antes, vê onde é que fica, né, para saber mais ou menos quanto tempo vai demorar, porque também conheço muita gente que ficou no portão ali e não conseguiu entrar. Uma coisa que está acontecendo muito agora, parece brincadeira a gente falar isso, é recente, viu? Eu fui fazer um concurso e eu vi uma candidata discutindo lá com o pessoal na hora de entrar para a sala de aula ali, porque ia ter que fechar o celular dela. O RG ela não levou, ela estava usando só o RG no celular. E aí, lá dentro da sala de aula ali, ia precisar do RG, ela falou, dá o celular que eu tenho que fechar, que você não pode... Aí só pode entrar com o RG. Ela falou, mas meu RG está no celular. Aí, melhor, você pode tirar ele. Não, mas o meu RG é o digital. É o digital. Aí eu até comentando, você falando que você estava até esquecendo essa história, cara. E isso é recente, viu, galera? Vou até falar, fica a dica aí para você que às vezes só usa o celular, na hora do concurso, vai lacrar ele ali. Se o seu RG estiver ali, já era. Cara, eu não tinha prestado atenção nisso, porque hoje eu não uso mais carteira, né? Não tenho mais carteira. Eu só uso isso aqui, porque eu pago tudo com isso e mostro o documento com isso. Se é um negócio desse, eu tô perdido. Né? E assim... E aí a gente entra numa reflexão, porque fala, cara, cabe agora às bancas do concurso se modernizarem, que haja uma regra que aceite que você, pelo menos naquele momento, mostre o documento pelo celular, né? Tudo bem que eu acho que realmente as bancas têm que se atentar a isso, mas enquanto elas não se atentam, você está dentro de uma realidade de sujeição, né? Porque se não deixar o sujeito fazer a prova, pode dar até anulação da fase. Que é estranho, porque se a gente for analisar bem, a gente está partindo para um mundo que é isso aí. Hoje está tudo no celular, Nada, né? mas é físico, né? Então, assim, de fato, as bancas vão ter que começar a ter essa atenção. Porque se eles fazem outra verificação ali dentro da sala de aula, eles vão ter que arrumar um jeito de fazer essa verificação. Faz antes essa verificação. Na hora de entrar na sala, ele mostra ali, lacra e conta. Porque senão, de fato, pode começar a ter um problema aí. Mas eu vi a menina discutindo, não, que não sei o quê. Eu falei, isso aqui... Eu tava na fila, né? Aí você vê que, não, a mulher falou, não, você só pode entrar com o RG. Ela falou, não, mas como assim? Meu RG tá no celular.
Eu falei, então você pode tirar. Acho que ela pensou que o pessoal tem mania de colocar na capinha. Não, você pode tirar ele. Não, meu tá dentro. Aí eu falei, caramba, eu não tinha me atentado pra isso, cara. Não tinha pensado nisso também, não. É que a gente tá tão acostumado, né? Usa tudo, né? Pra tudo. Não, tudo. No digital. Tanto é que hoje, graças a Deus, nós temos aqui mais uma vida com um pouco mais de conforto em razão da estabilidade que o cargo público nos ofereceu. E a gente, nas férias, né, se organizando, dá pra sair do país, fazer um passeio legal, né? E nunca aconteceu comigo, graças a Deus, mas já aconteceu com uma colega. Eu estava viajando, foi em 2023. E no metrô, na Espanha, furtaram o celular dela. Ela saiu do metrô e... Cadê o celular? Tá. Aqueles... pickpocket. Né? Pickpocket, levaram o celular dela. Bom, levar o celular é um problema por si só, você já imagina. País, né? Só que aí a gente percebeu na prática uma coisa. Em outro país, levar o seu celular é o fim do mundo. Porque ela não tinha €1 em papel. Era só cartão digital no celular. E aí agora a gente está migrando para o passaporte digital, né? Estamos migrando para isso. De repente, ela tinha alguns dias na Europa ainda e ela não tinha €1 em papel e ela não tinha acesso ao aplicativo do banco para tentar me mandar dinheiro para poder eu passar para o meu cartão e conseguir alguma coisa. Sorte que ela estava com a gente estava ali e falou, e a gente tinha dinheiro, depois chegou no Brasil, você paga. Só se ela estiver sozinha... E eu que tenho o hábito de entrar no andar louco e me entro no avião, viajo sozinho com uma certa frequência. Eu faço isso muitas vezes, né? Como eu sou solteiro, então eu viajo sozinho com uma certa frequência. Eu não posso, depois que levaram no celular, chegar para alguém que eu não conheço, paga para minhas contas que um dia eu te devolvo. Aí, desde 2023... Eu efetivamente, quando eu viajo, o celular eu protejo ele mais que a minha própria vida. Eu deixo o celular num lugar assim no meu corpo que eu não mexo mais no celular a viagem inteira. Aí foto, não bato foto não. Porque eu passei a perceber que se eu tô viajando sozinho... Leva uma máquina fotográfica, mas o celular não sai do bolso. Não sai do bolso, né? Eu boto naquelas pochetes internas que não dá pra ficar tirando colocando. Eu já percebi isso. Eu falei, cara, se eu tô viajando sozinho, não podem levar meu celular. Tá tudo ali. Porque tá tudo ali. Não, cara, eu já ando com... Meu caso é redundância. Eu ando com o celular, mas eu também tenho tudo na carteira, cara. Eu ando com cartão de crédito físico, mas dentro do celular. Tem que fazer. Eu tô prevendo que agora tem que ter 2 celulares. Um guardado na mala, no hotel, e um com você na rua. Porque se der alguma merda, você volta pro hotel, tem um celular lá, né? Pelo menos tem um pra garantir ali, né? Não, mas é louco. Tem alguma pergunta mais pro Fábio? Eu vou ver se eu faço a última, que nosso tempo tá acabando, né? Vou fazer a última. Você contou muitas coisas que aconteceram com você, Fábio. E algumas marcantes, outras dentro da sua rotina de estudos. Só que eu não consegui identificar um marco ali. Se você disse, e se disse, qual é ele, no que se refere a... Durante a sua preparação, desde ali dos 14 anos até aqui, qual que é aquele elemento que você diz que para você foi o momento que mais te deixou para baixo, mais deixou você chateado, assim, mais deixou você mal e que de alguma maneira poderia ter abalado você durante a sua preparação? Eu sei que não abalou, mas poderia ter abalado. A minha pior reprovação foi sentir o gostinho de ser aprovado na Força Aérea, mas não ser chamado e ao mesmo tempo ser reprovado em todos os vestibulares naquele ano. Ali, para mim, foi... Meu Deus, ou mudo... ou eu tenho que largar a mão de vez. E aí eu fui estudando, voltei a fazer o cursinho, né, pré-vestibular. E aí que eu comecei a aprender a estudar, olha a aula, estuda à tarde, faz exercício, faz simulado, começa a melhorar. E aí eu consegui ser aprovado nos vestibulares. Inclusive, no vestibular da Damasa, eu fiquei entre os 10 primeiros colocados ali no vestibular. E aí eu peguei isso e transportei para a faculdade inteira. Até porque eu vi o pessoal assistindo a aula e à tarde estudando. Então eu assistia a aula de manhã, almoçava por lá mesmo e ia estudar, principalmente enquanto eu ainda não estava fazendo estágio. E aí depois do estágio, aí diminuiu um pouco a carga de estudo. Então eu consegui ver que matéria dada é matéria estudada, isso é obrigatório. Obrigatório. Por quê? Porque a quantidade, né? Tem que realmente fazer, e vai, volta, aí você esquece, rever, estuda de novo. Então, ter feito isso múltiplas vezes me trouxe a tranquilidade
de hoje poder orientar as pessoas a estudarem de uma forma correta e usando técnicas realmente que forçam você a tirar de dentro de você. Eu gosto daquela... Todo mundo já teve aquele professor que chegava na sala, pegava o giz, colocava meia dúzia de palavras na lousa, depois dava bom dia e dava aula em cima daquelas 6 palavras. E todo mundo já teve aquele colega que foi apresentar um trabalho e colocou um monte de texto no PowerPoint e ficava lendo. E tinha um companheiro que era só para mandar o PowerPoint, porque nem para ler ele servia. Então, onde é que está o conhecimento? Está dentro do material, no exemplo do nosso amigo, que às vezes pode ser a gente mesmo. Sim. E o outro está dentro da cabeça do professor. Então, a gente tem que conseguir fazer essa transição. Quando a gente sabe pouco, a gente vai precisar de muito apoio, muito material ali para a gente conseguir. E aí, aos poucos, nosso material vai diminuindo até literalmente estar tudo de cabeça você conseguir passar num exame oral que você não tem apoio nenhum. Certo. Você falou desse momento seu aí da faculdade, tudo, para você ver que eu tô ficando velho, minha memória às vezes falha, mas tem coisas que eu ainda consigo resgatar. Eu lembro que vocês realmente na faculdade, vocês estavam bons em provas, porque eu lembro que porque o estágio que nós fizemos no Ministério Público era concurso. Elas custavam uma provinha, você chegava lá e fazia a prova. Não lembro, acho que foi domingo a prova, né? Igual, era um concurso, foi aqui na FMU, era uma vez por ano. Você tinha ali, gabarito, saía no Diário Oficial sua aprovação. Eu lembro que o primeiro colocado era da tua turma, na tua faculdade. Foi isso mesmo. Grande amigo meu, depois ele passou para delegado de polícia, hoje ele é defensor público, né, lá no Nordeste. Então foi o primeiro lugar ali na MP. Vou chamar Fábio também, Fábio Batista, se estiver vendo a gente, é um grande abraço, faz muitos anos que eu não vejo. E ele me ajudou muito a estudar para o concurso, porque na época que a gente fazia o cursinho, a gente sentava um do lado do outro. Então, eu chegava mais cedo, colocava lá a mochila, então foi um grande companheiro ali, né, na época de concurso. Por isso que eu falo, né? Naquela época, ter esse contato com os outros, porque no dia que você estava mais baixo, o cara te levantava. Sim. Fala, puta, hoje eu não vou. Pô, mas teve um cara que acordou meia hora mais cedo para ele chegar lá, pegar o lugar para mim. Não, eu vou lá. Né? E aí, não tem disso. O cara aí parava, explicava, compartilhava o material. Pô, hoje eu tô meio doente, anota para mim. O cara anotava. Né? E vice-versa. Então, esse companheirismo, isso eu sinto que o pessoal sente muita falta hoje de ter um time mesmo do seu lado. Né? Porque junto a gente sempre vai mais forte. Sim. Sempre vai mais forte. Isso é verdade. E um acaba puxando o outro, né? Às vezes você tá naquele momento que você tá na bad, o outro puxa e assim vai. Ô, Fábio, uma coisa que eu acho que assim, não sei se com você acontece muito, ou acontecia, né? Fazer prova, dia de prova, você tinha algum ritual que você seguia? Aquela coisa, eu faço prova assim, eu levo isso aqui, eu levo aquilo, eu estudo antes da prova, eu levo material para consultar. Como é que era o seu pré-prova ali? Tipo o Rafael Nadal, deixar 2 garrafinhas ali, né? De H. Eu acho que todo mundo tem que ter o seu próprio ritual, né? Eu rezava, né? Tenho a reza lá específica, se bens antes de sair de casa, para passar no concurso. A oração da aprovação. A oração da aprovação. Para passar na procuradoria teve promessa, então fui em todas as fases para Aparecida, na Basílica. Né? Inclusive tem uma história muito engraçada num colega procurador, né? Só um parênteses, que a avó dele fez a promessa para ele. Eu não acredito, né? Nisso, vó, não sei o quê. Ele passou num concurso que não chamou todo mundo e demorou bastante para chamar ele. E aí a avó dele, vai lá cumprir a promessa. Eu não vou, vai lá cumprir a promessa. Ele foi, assistiu a missa, no carro, na volta, a procuradoria ligou. Então amanhã vai ser só nomeação, então tava faltando cumprir a promessa. Promete e não paga não para ver. Exato, né? Dá problema. Então, fiz promessa, tudo. E aí algumas coisas que eu acho que é importante. Então, a concentração ali é essencial. Então, entra no seu ambiente. Né? Eu não gostava de falar com muita gente. Então, no dia que tinha a prova da segunda fase, tinha a prova de manhã, almoço e à tarde, eu falei, não quero falar com ninguém, porque vai que me fala alguma coisa ali que eu errei, isso me desconcentra. A minha sorte é que minha irmã morava próxima ali da prova, então eu saí voando, fui para casa dela, almocei lá e voltei para a prova sem falar com ninguém. Então eu mantinha essa concentração mesmo, né? E chocolate e Coca-Cola ia comigo em toda a prova. Né? Aquela energia extra ali é importante, né? Então, hoje, minha recomendação é um pouco mais saudável. Então, tenha frutas ali quando você está estudando. E é legal vincular o seu estudo com o que você vai comer na hora da prova também. Então, você entra lá,
caixinha de uva, comer uma banana durante a sessão de estudos para seu corpo estar acostumado com aquele tipo de alimentação ali. Você toma água. E muito cuidado com o estimulante também, porque se tomar um energético, dá vontade de ir no banheiro. Aí você tem que ir 2, 3 vezes ali, fica apertado, aí tem 3, 4 ali na fila. Então, muito cuidado com o café, cuidado com a Coca-Cola, cuidado ali com o energético ali também. Então, esse ritual ali para... Tinha que ter chocolate e Coca-Cola. Inclusive, eu tomei uma Coca-Cola aqui antes da gente entrar ao vivo. A Coca-Cola é do convidado, não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas tinha Red Bull, tinha estimulante. Falei com ele, tinha estimulante. Mas aí já tá parar no banheiro. Já tava ligeiro, mas tem os seus rituais e seja fiéis a ele, né? Se aquilo te ajuda, faz. Sim. Né? Entra com o pé direito, pula 3 pulinhos, faz promessa, né? Sei lá, dá 2 piruetas antes de fazer a prova, leva 3 canetas. Por que 3 canetas? Né? Quem tem 2 tem 1, né? Então, uma é sua, uma é reserva e uma é para aquele tonto que esqueceu a caneta. Você não vai querer o karma. Eu não tenho caneta aqui, alguém que pode me emprestar, que você vai querer levar esse karma de não emprestar a terceira caneta. Então, leve 3 canetas para evitar o karma ali do cara que esqueceu a caneta. Boa dica. É isso aí. Tem alguma pra gente finalizar? Não, só vou fazer um comentário. Essa história de ritual é muito boa mesmo. Eu falo para os alunos, no geral, que... treino, jogo é jogo, mas a gente tem que treinar. E a gente tem que treinar, muitas vezes, o mais próximo possível da realidade do dia do jogo. Por quê? Às vezes você até pode estar pronto ou perto disso, mas se você não está habituado com aquele ambiente, o seu desempenho vai ser pior. Por quê? Tem gente que tem um conhecimento, tudo, mas não está acostumado a fazer simulado. Aí o cara até que começa fazendo a prova bem, mas ele não consegue manter um nível de concentração ali pelas 5 horas da prova, então ele começa a cair o desempenho dele por falta não de conhecimento, mas por falta de treinar, se concentrar por 5 horas, e isso a gente aprende fazendo simulado. Só que isso é muito comum o aluno perceber rápido, começar a fazer simulado. Mas o treino vai mais além disso e entra nisso que você falou agora. Até o que você vai comer no dia da prova, simule isso na sua vida para você não inventar moda no dia da prova. Né? A gente, ao longo da vida, a gente se depara com aquela pessoa que vai fazer prova no sábado, que às vezes acontece, não é comum de domingo, mas a pessoa vai fazer prova no sábado, fala, a prova é à tarde, vou comer uma feijoadinha antes da prova. O cara nunca fez isso, mas no dia da prova ele resolve. Poxa, mas eu como feijoada sempre. Mas você come feijoada dentro de uma regra de controle, tá você, teu pai, ou você, tua namorada, ou você e teu filho. Mas num lugar que você já tá acostumado. Num lugar que você tá acostumado. Vai pra casa dormir, não fazer prova. Não fazer prova, exatamente. Você não vai comer feijoada num lugar que você nunca foi e depois vai viver um momento de estresse, tensão ali, fazendo uma prova. Isso tudo interfere, né? Tudo. Exatamente. Gostei. E normalmente no dia do concurso, horário de alimentação já é bagunçado. Sim. Porque você tem que entrar 1 hora. Então você vai comer em casa às 11 e pouco. À tarde pode ser que dê fome. Então, por isso que é bom prestar alguns concursos que você sabe que não vai passar. Para coletar esses dados. Quantas vezes eu vou no banheiro? Quanto tempo demora para pintar bolinha? Sim. E pintar bolinha é 1B, 2A. Porque eu já tive, inclusive... Por lote, né? O pessoal que... Já tive gente excelente que pulou uma e não fazia essa... E aí errou 10. Eu fui um desses. Exato. E acontece mesmo, Acontece. Então tem que... Então você torce nesses primeiros que não são simulados para dar um monte de coisa errada. Por quê? Se no dia da prova mesmo que você vai fazer deu uma coisa errada, mas que você já soube resolver rápido, tá ótimo. Imagina lá, você esqueceu uma prova que não tá valendo, o RG deixou só no celular. Na sua prova, que você está ultra preparado, você vai levar o passaporte, o RG, cada um num bolso. Não, esse é um erro que você não vai mais cometer. Então, às vezes a gente aprende na dor mesmo. Então, todo mundo vai cair. Então é melhor cair no lugar baixo e o mais rápido possível para você aprender. Então, concurso acontece de tudo. Vai ter o ventilador lá, vai estar dor nas costas. Por causa de dor nas costas, o que eu fazia? Salompas. O cara de trás que lute. Já ia lá com todo besuntado lá, porque eu sabia que ficar ali naquela cadeirinha lá, todo torto, ia realmente atrapalhar. E quem é canhoto,
pede para sentar na cadeira de canhoto, também, senão fica todo torto lá também. Vai sair uma bola de lá. Exato. Todo contorcido. Não, mas é isso aí. Ô, Fábio, tem alguma coisa que você gostaria de abordar que aqui nesse bate-papo a gente acabou esquecendo? Que falei, a gente não tem pauta, a gente tá aqui vai conversando. Então, de repente, alguma coisa que você gostaria de falar, que você gostaria de falar, a gente acabou esquecendo aqui de levantar esse assunto. Você tem ficou alguma coisa pendente? Só tenho a agradecer, papo maravilhoso aqui, ficar trocando essas informações, né? E que muita gente vivenciou, eventualmente vai vivenciar, então é muito bom ter essa conexão, né? Essas histórias, né, que vão entrar para a eternidade agora da internet, isso é maravilhoso, é fantástico, né? Pude relembrar, né, de vários momentos importantes da minha vida, que às vezes a gente não fica pensando nisso, né? Depois que passa que você tem outros problemas, né? Então, para mim foi maravilhoso, né? Então, entra aqui pessoas fantásticas, é excelente. Que bom. E você, Michel? Tem alguma coisa? Cara, muito bom, a entrevista foi muito boa. O Fábio é uma pessoa que não só viveu o mundo dos concursos, mas ele prepara outras pessoas e você percebe aqui que ele explica com didática até quando era para ser descontraído. Você vê que realmente isso torna o episódio muito bom. Quando a gente começou, obviamente eu não sabia como seria, mas só de conversar com ele nos bastidores eu já sentia que seria muito proveitoso desse jeito assim. E aqui me surpreendeu que ao longo do episódio a gente foi encontrando identidades temporais. Se viu aqui. Várias vezes. Já se vimos várias vezes. Agora a gente tem aqui criar o hábito de tomar um uísque. Eu falo uísque só de maneira simbólica, porque eu corro 21 km, essas coisas, eu não bebo mais bebida alcoólica, né? Mas já bebi uísque já. A gente tem que marcar de realmente vamos sim, colocar nossa rotina. Essas histórias. Aliás, a gente vai estar, né? No público não sabe disso, a gente vai estar todo mundo junto em Brasília, né? A gente vai resolver umas coisas juntas aí em Brasília, participar dos eventos. Isso aí. Não, show de bola. Ô Fábio, o pessoal que acompanha a gente, às vezes a gente sempre guarda pro final, principalmente quando a gente o que o Michel falou aqui, a gente pega um convidado que tem muito a acrescentar e a gente percebe que a gente já sabe que o pessoal de casa que está acompanhando a gente agora já vai, nossa, eu queria mais alguma dica, alguma coisa. A gente guarda pro final para quem ficou com a gente aqui até agora. Queria que você desse alguma dica, não vou falar aquela diquinha milagrosa que o cara vai passar não, mas assim, tem muita gente acompanhando o podcast aqui, que às vezes o cara tá com uma dificuldade ali para se organizar, ele tá num momento difícil, ele tá numa situação que às vezes seja motivacional, às vezes seja até aquela questão que você possa, alguma palavra que você possa deixar para ele para dar aquela virada de chave, que possa ser uma virada de chave na preparação, no processo dele. Então, queria que você deixasse pro pessoal de casa aí, pra gente finalizar. Perfeito. A gente se preocupa muito com as matérias. Português, matemática, direito administrativo, constitucional, e esquece de 3 pilares que são essenciais para você ser aprovado: motivação, organização e metodologia. Quanta gente está estudando 2, 3, 4 anos e não tem a mínima ideia de como revisar, de como organizar, de como seguir um cronograma. Então, dentro da motivação, lembre-se, tem um objetivo muito claro em mente. Sem esse objetivo, a gente cai como no País das Maravilhas, que a Alice vai lá e pergunta para o gato. Ela está diante de uma encruzilhada e pergunta: que caminho que eu tomo? Ele fala: onde você quer chegar? Não sei. Se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, tem esse objetivo muito claro. Mais autoconfiança e fé, expectativa que vai dar certo. Para, em vez de você ter ansiedade, você tem empolgação para vencer cada dia mais aqueles dias. Organização é essencial. Então, hoje em dia, excesso de informação, a gente precisa se organizar e ter metodologia adequada. Só ler, só ver videoaula, não vai fazer você passar. Então, é importante repetição, estudar de uma forma clara, fazer muito exercício, fazer simulado, se testar. Né? O autoconhecimento é importante. Então, não esqueça de motivação, organização e metodologia. Muito mais importante do que o direito constitucional, administrativo, que você vai ficar lá lendo, vendo videoaula e sem sair do lugar. Show de bola. O pessoal tá aí, vocês acompanharam então, o Fábio fechou aqui lindamente esse nosso episódio de hoje. Vou agradecer, Fábio, mais uma vez, cara, brigadão mesmo por você estar aqui batendo esse papo com a gente. Uma honra. Foi muito bom, né, Michel? Foi bacana demais a gente trocar essa ideia. E você que ficou com a gente aí, você de casa que acompanhou a gente aqui até agora, também agradeço você. A gente encerra por aqui esse episódio
Mas antes, quero falar, de repente, você que pegou esse episódio aqui quase terminando, né? Tá acompanhando o vídeo aí, pegando no finalzinho. Volta para você acompanhar, que foi um bate-papo bem legal. E eu vou pedir também para você que ainda não é inscrito aqui no canal, para você se inscrever, ativar o sininho para receber notificação e comentar aqui o que você achou desse episódio, se esse episódio te ajudou de alguma maneira. Deixa nos comentários aqui que você também ajuda a gente a preparar aqui. Sempre que a gente traz um convidado, a gente, de repente, poder direcionar as perguntas para ajudar você, tá? A gente encerra por aqui, falando que a gente está no Spotify também. Se você quiser baixar o episódio para você ouvir offline aí depois no ônibus, no trem, no metrô, no trânsito aí também, aproveita, vai lá, já dá 5 estrelas pra gente, já avalia esse episódio lá também que a gente gosta e dá uma força para nós também. E o nosso parceiro aqui, Radegundes Resumos. A gente falou aqui bastante sobre técnicas de estudo e tal, muita coisa, e de repente chega num momento que você precisa ganhar tempo. Muita gente sabe o quanto é complicado você fazer um resumo bem feito, né? Eu falo que diversas vezes já fiz muito resumo bosta, que às vezes eu estava transcrevendo material. Então, se você vai fazer isso, é melhor você pegar um resumo feito por quem entende, feito por quem se baseou ali no que as bancas cobram daquele concurso, daquela área que você está prestando, com base em questões dos últimos concursos, para você também não ficar estudando coisa, de repente você tem pouco tempo, você ainda vai ficar estudando coisa que mal e a banca vai cobrar uma questão. Então, faz uma coisa direcionada e hoje você adquirindo esse resumo, se você olhar lá, você vai ver que tem um resumo objetivo, tem um resumo já ali já mapeado para você terminar um tema e já ir para o caderno de questões, resolver questões sobre aquele tema também, para já te dar, que a gente falou aqui, às vezes uma fixação você teve dificuldade, mas o importante é isso, dá uma verificada lá, vai lá que tem amostra gratuita para você conferir, ver o que você achou desse material, e se você gostou, você vê que vai te ajudar na sua preparação, já usa o nosso cupomzão aqui, como Passei 20, vai te dar 20% de desconto, beleza? Então, finalizo por aqui, vou jogar na câmera central aqui para a gente dar um tchau para a galera. Valeu, pessoal, até o nosso próximo episódio. Brigadão aí, hein, galera? Vamos passar, hein? Vamos juntos.